RMH. Fala, Paulinho. Hoje outro convidado muito especial aqui. Apresente nosso amigo. People e águas de Você não se ofende com o Satan's People, né? Ah, eu vi. Ah, você viu? Então, não. Primeira da história desta banda icônica, desta instituição mundial do rock chamada Van Halen. Antes de começar, eu queria dar um pequeno preview do nosso cidadão amigo aqui. A amizade minha com ele já vai para 40 anos. A gente se conheceu em 84 no Blackjack. Verdade. É uma banda que ele tinha, que é um cara guitarrista de uma banda chamada Alcatraz. Uma banda que invadiu o Blackjack e virou must lá, uma puta brodagem. Um monte de mulher bonita que os caras arrancavam da zona leste. Fala a zona, fala que zona é. Ele ia lá pra Zona Sul na época no Blackjack. Nos tornamos uns puta amigos, quase viramos cunhado numa certa época. Verdade. E esse cara, além de parceiro, irmão, brother, é um fã inveterado do Van Halen, não precisa nem falar. Olha uma das guitarras que o cara tem, vive atrás e tem uma banda sensacional de covers só da época de David Lee Roth. Qual é o nome? Solid Roth, se chama Reunion. Correndo com os capeta. Reunion with the Devil. Um trocadilho. Reunion with the Devil, olha que legal. Bem legal esse nome. Já tem uns 12 anos a banda já que a gente faz. Eu acho que é muito falta de criatividade você pegar o nome de um disco como as bandas do Kiss fazem e colocar o nome. Poderia colocar tanta coisa legal, né? Primeiramente eu queria agradecer a galera do Apoia-se e pedir para que outras pessoas deem uma apoiada ao Paulinho e ao Carlão aqui, para que a gente tenha, não sei o que posso dizer. Tesão a gente tem, né, Paulinho? Motivação também a gente tem, mas seria aquele algo a mais para poder bancar todos os custos e poder fazer cada vez mais programas diferentes e com puta conteúdo. Todo mundo adora o conteúdo do RMH. Os caras me param na rua, os caras me param em shows, os caras vão na loja. Paulinho até presenciou sábado passado na loja, sensacional, né? Cara. Então, puta muita gente, os caras veem o Paulinho lá, nossa, o RMH tá aqui, hell yeah, hello Satan's People. Então, isso tudo não custa nada, não vai matar ninguém, R$10 por mês, você dá uma força pra gente. Muito obrigado a todos, estamos agradecendo de coração que estão apoiando a gente, beleza? Então vamos começar, Serginho, eu vou te chamar de Serginho já, conheci o Serginho hoje. Bora, verdade. Puta frio em São Paulo, né? Puta que eu pariu, Jorge, eu saí falando palavra. Não tem problema, aqui é tudo raiz, cara, aqui não tem problema disso, vamos lá. Serginho, conta pra mim. 2 irmãos nascidos na Holanda. Exatamente. Que se mudaram para a Califórnia. Pai holandês, mãe indonésia, né? É isso. Da Indonésia? Indonésia, não sabia dessa. É. E escolheram a cidade de Pasadena. Pasadena, exatamente. E aí, conta um pouquinho. Em 72... Então, em 72 eles já começaram com o David Roth, né? E o baixista era outro. Não era o Michael Anthony, era o Mark Stone. É Mark Stone, né? Mark Stone, que ele ficou durante 2 anos, inclusive tem demo com o Mark Stone. O David Roth, ele foi chamado, como é que ele... Então, eram bandas de escola, né? Sei. De colégio. O David Roth tinha uma banda e os dois já estavam tocando com o Mark Stone. E aí o David Roth, piolho, falou, opa, é ali que eu tenho que colar. E colou com os caras. E você sabe, eu dei uma curiosidade, só te ponteando isso daí. O David Roth é filho de um oftalmologista, pra você ter uma ideia. E ele tinha uma certa posse. E como ele era um cara que queria muito fazer parte do hall musical, Escambau 4, ele tinha uma aparelhagem muito legal. E ele alocava essa aparelhagem para várias bandas, inclusive para os irmãos. Olha só, essa então os dois irmãos, um que tocou o outro, falou, nós somos um vocalista. Ali tem porque quem cantava era o Ed. O Ed tocava. Mas e aquela história, não te interrompendo agora disso,
que quem tocava guitarra era o Alex e o Ed tocava Sim, bateria. sim, chega lá. O Ed, ele trabalhava como entregador de jornal para ganhar um faz-me risinho. E ele era baterista. O pai, o Ian Van Halen, é clarinetista. Tanto é que ele toca no disco do Diver Down. Ele faz uma participação especial. E ele sempre encheu o saco dos moleques para os moleques estudarem música. E o engraçado é que o Ed tocava piano clássico, que tinha cursos de piano clássico, ele fez. E batera. Quando ele saiu para entregar jornal, o Alex, na escondida, sentava e... Um dia ele chegou a um horário, eu falei, filha da puta, você está arregaçando com a minha bateria, pior que você está tocando bem. Então, já que você está tocando tão legal, eu vou catar a sua guitarra, seu violão. Exatamente, trocar. Eles inverteram, cara. Segue aí, Serginho, agora você. Isso então é verdade, né? É verdade. E aí aquela coisa, né? O ele falou, ele tem a declaração do próprio Ed, ele falou, puta, ele tocava muito mais batera do que eu. Aí eu falei, bom, deixa ele tocar batera, né? Eu vou tentar tocar isso aqui. E aí fudeu com a porra toda. Vou tentar tocar isso aqui. E na minha opinião, um homem que se tornou o maior nome da guitarra. E você vê que ele tem o tino percursivo, né? Que é piano, né? Meu, esse negócio de tapping, o caralho é totalmente percursivo na guitarra. Então você vê que ele trouxe alguma coisa da batera pra guitarra. E você sabe o que é engraçado, musicalmente falando, até ponteando de novo? A maioria dos tecladistas tem um quê para baterista e vice-versa absurdo. Se você pegar na história, você vai ver vários bateristas que tocam teclado muito legal. E o Ed não foi uma exceção à regra. Só que ele incorporou tudo isso no lance da guitarra. Exatamente. Não, foi um entre águas, filha da puta, né? Parecia que tinha descido um disco voador, né? E aí, vamos lá. Montaram a banda, o Mark Stone sai. O Mark Stone saiu porque ele estava dando... Ele achou que não ia dar em merda nenhuma, na verdade. E ele falou, não, eu vou me priorizar os meus estudos. E começou a ficar com uma frequência muito grande de show. Ele falou, não, eu vou tirar o time. E o Michael tocava numa outra banda da região. Os caras viram o Michael cantando. Falaram, puta... E o Mark Stone não cantava. E eu falo, pô, a gente precisa desse cara. Ele canta pra caralho, faz back pra caralho e trouxeram o Michael Hunter pra banda. Tá, aí, isso aí foi mais ou menos em que ano? 7,6? Eu acredito que 7,6, exatamente. Exatamente. Então, quando oficialmente falando, 7,6. Aí o Van Halen, com certeza, eles na Califórnia... Que era um Mammoth. Eles começaram... era Mammoth. Você sabe, uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas quem pôs o nome de Van Halen no Van Halen não foi o Van Halen, foi o David Roth. Foi o David Roth. Essa história que é legal, porque a banda chamava Mammoth, certo? Exato. E aí aquilo não estava soando bem ou tinha uma outra banda com o mesmo nome e eles resolveram mudar? Não, foi da cabeça do David Roth mesmo. Não, eles descobriram que tinha uma outra banda chamada Mammoth. Existia? Tinha. E era mais velha que eles, mas naquela época era uma banda de circuito de boteco. Eles começaram a pegar um nome tão grande, daí o que aconteceu? Os caras falaram, pô, mas já tem outra banda com esse nome, os Cambau 4. De novo, eles juntaram a fome com a vontade de comer. Você vê como são as coisas, né? Além de eles terem um puta equipamento que o David Roth tinha, de palco, de PA e os Cambau 4, tinha o lance da pegada dos dois que o David Roth cobiçava. E precisava de um cara de apoio para fazer backing vocals e tocar baixo. Ou seja, ficou perfeito. Nessa época que o Michael Anthony entra, eles foram flagrados num boteco. Chegou no ouvido, porque na época o cara... Salim, fazer dinheiro, seu Genesimas quer fazer dinheiro. Viu os caras e falou, eu vou produzir vocês, vou fazer uma demo. Exatamente. É a primeira demo que rola. A pergunta que eu quero fazer para um fã do Van Halen, o Gene Simmons, ele simplesmente produziu a banda ou ele lutou para colocar a banda em alguma gravadora? Na verdade, eu acho que ele visava mais o dinheiro mesmo. O dinheiro. Ele já tinha uma visão comercial brutal. Em 76 nós estamos falando da época do Destroyer, né? Eles já tinham uma visão do dinheiro. Tá, mas essa demo parece que não deu certo, né? Então, parece que foi uma coisa meio torta, né? Porque na verdade existe a lenda de que ele queria tirar o Ace Frehley, né? Queria pôr o Ed, né? Ele queria pôr o Ed. E o Ed falou, pô, mas eu não posso jogar toalha agora, é meu irmão. Só vou se meu irmão for.
E olha que faltava pouco, dependia mais alguns meses e já trocava pelos dois. Então eu acho que isso também rolou um certo... Chega pra lá A do void, Gene né? Simon, né? Gene Simon fala, que saber, daqui se mata não vai sair com ele. Eles tentaram, eles gravaram a Running with the Devil, Running with the Devil. E não rolou, mostrou para todas as gravadoras. O Gene fez exatamente aquele balão de ensaio. Eu gravo, boto uma moedinha aqui, põe os caras no estúdio, dou uma produzidinha, limpo um pouquinho. Se vender, eu intermedio, sacou? Se não vender, tchau. Se não vender, tchau. E é o que aconteceu. aconteceu. E aí começou a chamar... Isso aqui criou escola, esse negócio de botar um nome da pessoa. Bom, depois disso veio o Winger, Bon Jovi, todo mundo começou a usar sobrenome. E aí nós atropelamos, eu não falei. Pra fazer, o lance do Mamute, quando eles descobriram que tinha outra banda Mamute, o David Lee Roth também, muito safado. Ele era o cérebro da Ele banda. era o cérebro. Engraçado, né? Você vai contar essa história. Ele era o cérebro. O David Lee Roth, ele tem a sacada, fala assim, Carlos Santana, a banda dele chama Santana, o guitarrista. Eu acho o Van Halen sensacional. Gênio. Então eu vou botar para ter força. Olha só, o cara que era um meio que o certo, porque muita gente acha que a parada toda era firmada nos irmãos. E não era. Não era, ele era o piloto. A cabeça da história, desde o princípio, sempre foi o Ele Diamond Dave. Sempre foi o piloto. E aí ele bota, inclusive, o nome de Van Halen e cria o logotipo Van Halen, foi ele que inclusive, olha essa história da guitarra. Isso aqui, esses Striped, diz o próprio David Lee Roth que foi ele que inventou isso. Falou pro Ed, deixa eu dar uma incrementada nessa tua guitarra aí, tá muito... Passa umas fitas nela. Aí. Diz o David, que ele é pintor, né, também, né? E ele faz quadros e ultimamente, depois da morte do Ed, ele pintou vários quadros striped, né? Isso é tão marcante que isso aí é meu fundo do WhatsApp meu. Pois isso aqui é uma loucura. E você sabe que em breve eu vou realizar um sonho, né? Mas não vou falar pra ninguém. Esse sonho eu vou realizar, eu preciso. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Serginho. Me explica uma coisa sobre o Van Halen. O Van Halen fazia o circuito de clubes lá na Califórnia todos, né? Exato. Até um dia que apareceu um cara que viu aquilo e falou, que é isso? Jesus Ted Cristo. Templeman. Exato. Esse cara conseguiu pegar os caras e levar para uma gravadora. Mas o que eu queria entender, precisou, depois de tanto tempo, o Ted Templeman olhar aqueles caras e ver o talento? Porque se lançasse um disco meia boca, a gente fala, tudo bem, né? Não, os caras lançaram um dos maiores clássicos da história do rock. Não, sem dúvida é um entre águas na história do rock, porque até então tudo que existia era meio sinistrão. O que era ouvido era Sabá, era denso, pesado. De repente veio um negócio alegre que dava para dançar, que era uma virtuoso e sendo alegre no palco, né? Um frontman. Bom, acabou a água oxigenada em 78 nos Estados Unidos, que toda banda tem que ter um vocalista loiro. Quem não parou de tocar guitarra começou a esburacar a guitarra para meter humbucker, porque não existia, foi ele que inventou. Foi um entre águas. Me diz então, no dia 10 de fevereiro de 78, para mim, um dos maiores debuts da história do rock, dúvida. Sem sombra de dúvida. Sem dúvida. É o álbum que tem platina, né? Já, é o primeiro, já saiu platinado pra caralho. E gozado que aqui no Brasil apareceu o 2 antes. Não, aqui o Brasil tem aquelas coisas, né? Saiu 2 antes e tal. Graças ao Valsir, que ainda trouxe, né? Que ainda trazia alguma coisa, mas chegou depois, o 2 chegou antes que o 1. E aí, o Van Halen surgiu pra nós. E o 2 falou assim. E outra coisa, muita gente, o Van Halen surgiu pra nós graças a aquele cidadão que apresentava o som pop. Exatamente. Bem, pessoal, chegou a hora. Então vamos fazer o seguinte, aumente o som na televisão, encoste direito na cadeira, porque nós vamos rolar com essa energia incrível do Donzela de Ferro. Que foi lá que eu vi. Não. This is love. Dance the Night Away. Dance the Night Away. Dance the Night Away era... que eu tinha, cara. Dance the Night Away. Aí você tinha, se eu não me engano, Running with the Devil. Aí depois era Domingo Sim, que era... Que lá na frente era Pretty Woman. Unchained. Pretty Woman. Pretty Woman, que eles estavam com aqueles chapéu vestido de cowboy. Então,
bem louco. Aí a gente começou a ter acesso ao Van Halen e entender aquilo que você fala assim, pelo amor de Deus, era Porque que é isso? a gente ouvia Purple, a gente ouvia Sabá. Led Você Zeppelin. também não gostava do Kiss? Não, eu gostava, mas não era a minha banda de ponta, assim. Por nunca foi. quê, velho? Agora você gosta mais. Eu gosto mais. Ah! Você vai ficando velho, você vai começando a ouvir com outro ouvido, cara. Olha, velho, é batata aqui. É. Toda a galera dos anos 70 que começou a ouvir, que nem você falou, o Purple, o Black Sabbath, o Emerson Exato. Lake and Palmer, o Rush. O Kiss não é sério. Não, Essa é. coisa. Eu criei uma Aí o frase- Van Halen surge, Tinha um choque. despojado, fazendo uma coisa nada a ver, Porque apareceu- diferente, e todo mundo começou a apareceu, gostar. eu tava ouvindo Rainy Roads. Eu tava ouvindo Rainy Roads quando eu ouvi a primeira vez o Van Halen 2, que foi o primeiro que chegou. Eu ouvia Dance the Night Away, eu falava assim, é uma bandazinha E aquela levezinha, mas eu tava acostumado a ouvir blá, blá, blá. E aquela música DOA. É, foda. O Kiss, só para dar um toque de vocês, o Kiss é uma banda que o tempo perdoou, que o você rock foi perdoou, perfeito, é. entendeu? Porque, na época que eles saíram, não querendo falar... Fala rápido, o Kiss depois já vem nele, já chega de Exatamente, cara, eles caíram como um produto que era um produto que foi. Então quem curtia Exatamente. outras coisas achava o Kiss um negócio programático pra caramba. Exato, De repente aparecem uns puta dos loucos varridos, velho. foda. E fazendo solo de guitarra. Eu nunca vou esquecer o Marcos, que é guitarrista, um brother. Marcão, grande beijo pra você, meu velho. Eu tinha um cassete. De um lado era Judas Priest, do outro lado era um pirata do Van Halen em Pasadena. Cara, na hora que ele ouviu o Atomic Punk, Que diabo esse cara tá fazendo? meu, ele parou e falou assim: meu, o que esse cara tá fazendo? Aí eu Não, mas foi a comecei a reação de todo mundo. Você tá foi entendendo? essa. Eu entendi. Que diabo esse cara faz? Tá, meu funcionário, Blackmore, Teve muito cara que parou de tocar. ele me contou que lá em Santos tinha um supermercado famoso na Ana Costa. Eu não me lembro o nome agora, fugiu. O pessoal de Santos vai lembrar. Na Ana Costa não, na Conselheiro Nébias. E ele ia lá e um dia o cara chegou pra ele e falou assim, olha isso, pá, e mostrou o Van Halen pra ele. Primeiro, algum. Primeiro um. Ele não sabia o que era, né? A gente não tinha tanta informação. Não tinha mesmo, não era um Aí o globalizado. que aconteceu? Quando ele chegou em casa, que ele colocou a primeira música e a segunda já entrou Eruption, ele falou assim, para que é isso? Não, tinha cara que não tava conseguindo entender o que tava acontecendo. Eu queria saber Assim, porque eu não vivi direito essa época. Que em 78 eu tinha 9 O anos. que aconteceu, cara? E a minha vida começou em 79 com o Dynasty do Kiss. E eu fui conhecer Van Halen no Som Pop. Eu conheci o Van Halen no Diver Down, depois que eu fui lá pra trás. Tinha cara que não entendia. Tem declaração de guitarristas monstros. Agora me fala uma coisa, em menos de um ano eles lançam o Van Halen 1 e o Van Halen 2. Exato. Que pra mim, o Van Halen 1 é 10. Não, esse tem que tirar O Van fora da Halen lista, 2 melhor. eu dou nota 9. Porque é um pouquinho inferior ao Van Halen 1. Sim, mas eu acho assim que depois do 1, se fica muito difícil você fazer qualquer coisa. Tá, você falou Tudo que vier pra frente daquilo É muito ali difícil. é muito difícil. É muito difícil. Tem uma declaração na gravação do último disco, agora do Oddcott, A Different Kind of True, que o Nuno Bittencourt estava na porta do estúdio, com a orelha na porta, ouvindo as gravações, porque estava tudo muito Hermético, fechado, né? Fechado, né? E assim, vocês vão entender porque eu não estou fugindo do assunto. E aí o Nuno fala assim, o Ed sai da sala e o Nuno pergunta pra ele, fala, mas pô Ed, tô vendo que você tá tenso, preocupado. Ele falou, você é o Ed Van Halen, você não tem que se preocupar. Ele falou, por isso mesmo que eu tenho que me preocupar. Que é o seu Ed. Olha só. Por isso mesmo Você que eu chegou a conhecer o Ed? conheci, Assim, vamos lá. encontrei. Conhecer, É. assim, você trocou uma ideia com ele ou simplesmente você teve um Não, contato com eu ele? conversei com ele. Pouca coisa? Mas conversei. Foi na turnê de 1995 do Balance. A gente tinha visto o show no dia anterior e metade do pessoal que estava com a gente, isso foi na Flórida, e viria embora. Então a gente foi deixar uma parte do pessoal no aeroporto, no dia seguinte do show de 1995.
Quando eu estava encostando com a van no aeroporto, eu vi 3 limusines brancas paradas. E ainda brinquei com os caras, eu tava dirigindo a van. Eu ainda brinquei com os caras, falei, ó, o Van Halen parado aí. Porra, a hora que a gente olha, eram os caras, bicho. Eram eles mesmos. Que legal. Eu encostei a van, subi na calçada, bicho. Falei, que se foda. Incrível, que era na área de embarque do aeroporto e não tinha um carro parado e nenhuma pessoa. Só tava as 3 limusines e eles com as famílias. Mas ninguém. Não tinha uma pessoa pedindo autógrafo, não tinha nada. Aí paramos o carro, eu desci e fui direto. Falei pra minha irmã que tava junto. Falei, Cris, prepara a máquina fotográfica. E quando eu cheguei, ele tava conversando com o Alex. E eles estavam discutindo. Parece que eles estavam até exaltados. Eu não consegui entender porque eu fiquei longe. Eu não tava conseguindo entender o que eles estavam falando. Assim que eles acabaram de discutir, eu olhei pro Ed e falei assim... posso ir aí? Ele falou, pode vir. Aí ele fez assim pra mim autografar, né? Eu falei, não, eu queria bater uma foto com você. Aí ele pegou e me abraçou. Aí depois eu mando a foto aqui. Não, tá aqui, ó. Tá aqui já. Ah, tá aí já? Legal. Aí ele me abraçou e falou assim, vocês são da onde? Aí eu falei, a gente é do Brasil. Ele falou, que legal, do Brasil. Eu falei, pô, eu te vi em 83 lá. Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu toquei no Brasil? Quebrou meu coração, cara. Eu falei, porra, eu não bicho, lembrava. Tocou, cara. Vocês tocaram em 83 no Brasil, no ginásio do Ibirapuera e tal. Aí eles estavam com a família e tal. Mas não e foi de sacanagem que ele Não falou. foi de sacanagem pelo seguinte. Pô, eu até entendo, cara, porque os caras tocam tanto, fizeram tanto show. E nessa época a loucura era tão grande, cara, em 83. Os caras estavam malucos. Eles estavam malucos. Era uma turnê do Diver Down, né? Turnê da verdade. Turnê do Diver Down. Então, Olha que beleza, hein? Dá uma olhada. Você pensa que aqui é pouca tá bosta? chegando aí, Que pariu, bicho. Aí, ó. Hell yeah! Grande Nenê! Honra Hoje ele, olha, vou falar uma coisa pra você. Malta Rock Bar acostuma mal a gente, viu, velho? Olha isso, que maravilha. É. Malta Rock Bar. Rua Itaipu 13, ao lado do metrô Praça da Árvore. O Nenê sempre recebendo a gente E de tem um braços estúdio de abertos. ensaio aqui sensacional também. Valeu, viu, galera? Malta, obrigado. Hell yeah pra vocês Yeah. aí. Nossa. Mas foi isso. Me diz uma Eu coisa. encontrei o Michael Anthony uns 15 dias antes no Epcot Center. E o Michael Anthony lembrava que tinha tocado no Brasil. Sim. Me diz uma coisa, essa época que eles vieram pro Brasil, como você falou, nós vamos chegar lá. Não, deixa eu falar quando chegar lá. Tá. Porque um ano após o lançamento do Van Halen 2, do Van Halen, a gente sempre falou Van Halen, cara. É. Desde moleque, quando eu ia na galeria, do lado da galeria do rock, na Woodstock, era Van Halen. E eu acho muito mais legal Van Halen do que Van Halen. Lá nos Estados Unidos é Van Halen. Van Halen. E eu, agora, quando a gente diz a mesma coisa, Van Halen, Savatage, como o Brasil fala, porque não certo é Savatage. Então é Van Halen mesmo. E pronto, vamos falar Van Halen, depois vocês não colocam. O Carlão está pronunciando errado. É Van Halen e Van Halen. Depois de um ano, São foda. tem uns caras que falam, olha, você falou errado. Teve um dia que um tá preocupado que eu gosto de Southern Rock. Você percebeu? Puta, esse bolinho. Meu, O que é isso? não é isso aí. Meu Deus do céu, pelo Bolinho amor de de queijo, cara. Bolinha de queijo. Que porcaria. Que coisa ruim. Vamos lá. Um ano depois, geralmente, em 3 anos eles lançam Woman and Children First. Foi um álbum que estava, na minha opinião, um pouco abaixo dos 2 primeiros, você concorda? É aquilo que a gente falou. Tudo que viesse depois do primeiro vai ficar difícil de bater. Não, na minha opinião, ninguém bateu. É um álbum meio sinistro, né? Tá. Você vê que tem 2 músicas, Everybody Watson, e tem mais uma que tocou, Somebody... Não. Somebody Give Me a Doctor não é? Não, é do Somebody Give Me And the a Cradle Doctor, é daqui ou não? And the Cradle Will Rock. And the Cradle Will Rock, é. São 2 que tocaram. O resto ficou meio... Mas Não eram radiofônicas, né? Não é um disco radiofônico. Era mais né? experimental, eles estavam indo para um E caminho. me fala uma coisa, como era a relação nessa época, depois do sucesso do primeiro álbum, de uma turnê já solidificada com Van Halen 2, nessa época você sabe que todo vocalista tem um ego lá em cima. E acho que o rei do ego, depois veio o idiota do Axl Rose, mas naquela época o grande era David Lee Roth. Mas eu vou falar, eu não condeno, cara, eu não condeno, porque
todo vocalista nos Estados Unidos queria ser o David Lee Roth. Não tinha Mas- como ele então, não mas se ele é o tornar primeiro, ele se tornou um rockstar. Exato. Ele ainda se Ele acha ainda um é um rockstar, rockstar, é. ele ainda se acha que ele está no auge de carreira. Porque eu vou Exato. chegar lá, no show que eu vi do Van Halen em 2012, ele, quer dizer, ele é uma caricatura do que ele era hoje. Sim, Mas sim. nessa época, com aquele cabelo aqui aí em cima, Deixa ele eu- deixa eu- dominava o palco, cara, e um dos maiores frontmans da história. Deixa eu até falar um pouco sobre isso daí. A maioria da galera que não conhece a história sempre calcou nos dois irmãos, porque o Ed é um monstro depois do Hendrix. Né? sim. Teve o Hendrix que inventou a guitarra, depois o Ed é que dois entre águas, né, pulverizou cara? o Jimi Hendrix, vamos dizer assim. Literalmente, ele jamais gostaria que eu falasse isso, mas é uma pura realidade. O que ele fez em termos de instrumento, Não, é. de criação, de harmonia, de melodia. Não, é. Meu, o Ed era o único cara que conseguia tocar no Power Trio e parecer uma avalanche de 3, 4 guitarristas tocando juntos. pra você ter uma ideia. É verdade. E A assim, armação É. de mão dele, a armação de construção musical que o então é Van Halen a tinha. pata do cara. É. Inclusive, falando do que você está falando, numa ocasião eles estavam abrindo pro Ted Nugent e na passagem de som o Ted Nugent fala assim: eu quero esse som de guitarra. Não é, tá? Aí o cara falou pra Coloca a ele, mão. aí o Ed virou pra ele e falou assim, ó, tá uma pluga aí. E não vinha. O Ted Nugent, isso é a declaração do Ted Nugent, ele isso falou que eu assim, não vem igual. Eu falei, mas eu não sei o que eu posso fazer. Fala pra minha mãe e meu pai fazer você lá. Pois é. E aí, voltando ao lance, o David, tô falando assim, até por constituição da banda. Uhum. Na época do primeiro disco, o Ted Templeman, é uma coisa até que o... Ted Templeman produziu todos os discos do Van Halen, mas até? então, no começo, antes do Van Halen virar o Van Halen, ele já tinha visto os caras num boteco, que eles destruíram o boteco, tinha meia dúzia de 3 ou 4 e o Ted Templeman que foi lá pra ver os caras. E os caras tocaram como se fosse um Madison Square Garden lotado, o cara falou... Vocês são meus, vou produzir vocês. Estado Bruto pegou e colocou os caras no estúdio e deu no que deu. Primeiro, segundo, terceiro. Com isso, e só que nessa época, o Ted Templeman tinha já pedido, dado uma sutil sugestão para a banda trocar o vocalista. Olha Eu só. ouvi rumores. E aí, o Dave sempre ficou ressentido com essa história, porque ele era o cabeça, ele era o frontman, ele é o cara que inventou, ele é o cara que fez, é o cara que ele foi galgando o espaço dele. Ele vestia a banda, né? Então o que aconteceu, cara? Chegou nessa época, os transtornos entre a banda começaram a crescer muito, porque tinha um lado do Ed ser muito paparicado, porque ele foi capa da Guitar Player, ganhou 500 mil prêmios de melhor guitarrista, todo mundo queria patrocinar o cara. Todo mundo queria ser o E a defesa do David Roth, qual foi? Eu vou pro lado social da história. Bonito pra caralho, vai falar que o cara não era bonito, é sacanagem, né? A mulherada babava pra ele. Ele que inventava as piadas, ele chegava a ser até mordaz com os caras da banda. Você falou tudo, ele fazia social, que ele era encontrado com outros caras. Você vê A na época a putaria, foto ele dele tava, com ele o Motley comia as Crue, melhores com o mulheres. Ozzy. Você vê que verdade. o Ed Ele e o era- Alex não frequentavam que nem... Não tem, não é socialmente, Ia na é. festa do Motley Crue, do Aerosmith, Do Kiss. do Rat, do Kiss. Ele tava em todas. Todas as artistas possíveis e imagináveis, ele passou Exatamente. no Little... Você sabe qual é o nome do pau dele? Little Elvis. Little El, eu não sabia dessa. Os caras falavam assim, pô, nós vamos fazer uma turnê muito grande, então nós precisamos segurar os dedos da mão do Ed, o cotovelo do Alex. Ele virou e falou assim, e vocês não vão segurar o Little Elvis, porque eu vou usar ele bastante nessa turnê. Meu, ele era foda. Então tá explicado. Porque ele era capa de revista, capa de caderno, lancheira, camiseta, a mulherada atrás dele, pô, nesse álbum que nós estamos falando, ele aparece amarrado, né? O envelope do disco, é ele todo sex symbol amarrado, sem camisa, os cavalos. Ele era um sex symbol. E, bicho, na boa. Então, a treta começou muito grande, começou daí, saca? Tanto é que a banda... uma guerra de ego, filha da puta. A banda chamava, em vez de... Tem uma música do Led Zeppelin que chama Dazed and Confused, Sei. certo? Eles falavam que era Dave and Confused.
o nome da música, pra você ter uma ideia. Na verdade, devia ser um convívio extremamente complicado, porque todos eles tinham uma personalidade muito forte. Por exemplo, né? nós falamos aqui, não adianta a gente não querer comparar, o Van Halen deve ter a mesma coisa. O Kiss foi uma banda até o Live 1. É. Depois começou a patifaria. O nego não Exatamente. aparecia pra gravar. Paulinho não, falou tudo. Cadê o ex? Tá jogando campeonato de pôquer. Não sei o que. Aí começou a bagunça toda. E o Van Halen, com esse ego todo, de você ter um cara que hoje, eu não sei se ele chega ao ponto do ego do Yngwie Malmsteen, mas ele não tinha. Você vê um cara muito mais simples, muito mais humano, muito mais parceiro. Sim. Ele não era socialmente notado como o David Lee Roth. Sim. Mas, por exemplo, o Mas Yngwie era- Malmsteen é um sujeito que ele é Intragável. intragável com 99% das pessoas. No ego. Aí você pega o David Lee Roth, um dos maiores frontmans do rock de toda a história. Sem dúvida. Não tem nem o que falar. O mais copiado, cara. Por quê? Com Logo certeza. depois que eles lançaram Women and Children First, um ano depois, eles fizeram um puta álbum chamado Fair Warning. Na minha opinião, é que Um dá. dá. Vamos dar, só tem um jeito. Não. É dando nota. Na E pode minha usar opinião, meio. o Fair Warning, pra mim que sou guitarrista, é uma coisa... Vai. É fora do normal. Não, quando terminar aqui, É nós vamos dar as completamente notas, tá fora bom? da curva, Eu quero é. ver você dar as notas. É de 10, de 5, não tem disco do Van Halen por menos de 5 nessa Não, época. não De 5 tem. a 10 pode usar o meio pra diferenciar um do outro, tá? Nós vamos fazer isso no final. Cara, um álbum que começa com Unchained. I'm stepping over, but you never miss me till I got a fancy address. Não, é... Por muito tempo, Unchained foi a abertura do show do Van Halen. Pelo amor de Deus. Nossa, Hã? eu lembro do Ibirapuera, cara. Quando abriu Começou com com Unchained? É lógico. Isso. E aqui, isso aqui é um drop que joga a corda Mi pra Ré, que é pra tocar Unchained. Isso ele que inventou. Nossa, Ah, cara, meu, eu não você sabia viu disso. isso aí? ó. Isso aqui é um drop inventado levanta- pelos... Pode ver, tá escrito em VH Levanta um aqui, ó. pouquinho e mostra lá pros caras verem. Isso aqui é um drop que joga a corda Mi pra Ré, pra tocar Unchained, Hear About Later, tudo que era tocado caminho em Ré. Ou seja, cai um tom a cai, corda de mi, cai é. de Mi pra Ré, É. pra você tocar Unchained, e Hear About Later, e mais um monte de música que ele toca em Ré. Olha, E aí- Invenção do Você cara. não sabia, É, cara. isso- Eu acho o Fair Warning sensacional. Quer dizer, esses 6 álbuns aqui que nós vamos falar hoje, Tem um- que é na época do David Lee Roth, não tem o que dizer. Aí eu vou falar pra mim qual eu acho mais fraco. Aí depois, em 82... Tem uma música que só Fala. pra citar, que ela não pode passar batida, chama Push Comes to Show. Push comes to show, é do caralho. Bicho, That's when push come to shove. I believe the one. E eles não tocavam muito show. meu, eu vou falar uma coisa pra você. Acho do caralho Não, o Van Halen, não, porque ele faz um shuffle Aquela, na guitarra. o solo dessa música, ouçam aí, Push Comes to Show. Cara, é uma obra de arte. Essa época ele estava bebendo muito no Alan Wordsworth, lá, as Alan Wordsworth, Bicho, esse disco é uma obra-prima do Van Halen, cara, sem dúvida. Você acha? Eu já É, dou nota muita gente- antes, pô, eu posso dar nota antes. Não, você vai falar depois. Não, vai falar depois vocês vão falar também quais que vocês preferem mais, né? E você vê que legal, o Van Halen a cada ano lançava um disco. Quer dizer, Exato. quem compunha? David Lee Roth com o do Ed, juntos Então. ou separados? Então, O Michael Anthony também. você vê que todos os discos são os 4, né? Na letra e música sempre vem os 4, o nome dos 4. Sempre tá os Eu não quatro? sei Então eu deve não ter sei sido de um onde- acordo isso, sem dúvida que provavelmente foi, isso foi um acordo. Foi um acordo, as músicas sempre dos Mas 4 acabou. eu acho que os centrais era o Dave e o Ed, né? Porque eu vou te falar uma coisa, tem muita música boa do Van Halen nessa época, muita música boa. Tem. Por exemplo, Unchained. Tá, depois que o David Lee Roth saiu em carreira solo, ele nunca mais escreveu uma música da mesma qualidade. Então eu acho que o Dave não é um cara que era muito capacitado pra isso. Eu tô falando a minha opinião, tá? Também é a época da vida deles, né, bicho? Que era Porque, muita alegria, por exemplo, cara. a mesma coisa a gente pode dizer, comparando de novo com o Kiss. O Gene Simmons, depois de A Love Too Loud, ele não conseguiu fazer mais nenhum hit. Agora, por quê? Será que foi ele que fez? Será que... Tá no ar. Porque Roberto e Erasmo, né? Todas as músicas eram, né? Agora, verdade, se fez. é verdade. Né? É. A gente não sabe, pode ter sido um acordo. E aí, em 82, foi quando eu conheci o Van Halen. Que eu estava sentado no sofá do sítio da minha avó, assistindo som pop, e me entra aquele... Que porra é essa, velho? Pretty Woman. Won't you pardon me, pretty woman? Aí eu falei, meu,
bacana, né? Mas eu achava muito que a música me lenta. Aí um dia minha prima chegou e me contou que aquilo era um cover. E aí eu fui comprar o Roy disco Orbison. que eu vi no Som Pop chamado Diver Down. Quando eu pus a primeira música, eu falei, puta que pariu, where have all the good times gone? Falei, que sonzeira é essa? É do Kinks essa música? É um álbum praticamente de cover, né, da Verdão. Aí eu acho que começa a uma treta loucura tava entre tão eles. grande que Mas acho o que- cover com o Van Halen começou no primeiro, né? Com a música do Neck. You Really Got Me, né? You Really Got Me, que é do Neck. Kinks. Kinks também. Do Kinks também, né? Kinks também. Deixa eu falar um pouquinho para vocês isso daí. A maioria das tretas entre eles exacerbaram a partir desse Diver Down. Porque o Ed já, eles estavam ganhando dinheiro pra cacete. E muita droga, torcida né, e cara? Os caras não pá. estavam conseguindo centrar mais. E aí, a cara, bagunça era muito grande. eles não conseguiam mais ensaiar. E a gravadora, cadê o disco? Só vale bem um a cada ano, cara. Aí, o que aconteceu? Chamaram o Dave. Você vê como o Dave é pior. Ele meio que obrigou a banda a fazer um álbum de cover que ele queria fazer. Porque, tipo, quer saber de uma coisa? Vamos fazer um álbum de cover. E o Ed, puto, porque o Ed não queria. O Ed nunca foi afim de fazer nada que saísse do domínio deles. Exato, isso incomodava bastante. E a ele. forçação de barra do Dave junto com a produção da Warner, na época eles eram Warner, impunha, e eles entraram, embarcaram na do Dave. Por quê? Porque o Dave queria aparecer nos clipes, o Dave era o astro, né? E ele, foda-se se você não tá afim de fazer, foda-se se você não tem exatamente, música. é um álbum que talvez apagasse um pouco o Ed. Isso. E Isso. botasse ele pra cima. Não, você pode ver os clipes, cara. Os clipes É, dele. porque- Tem aquele lance do samurai que Porque botaram. guitarristicamente não quer Meu, dizer nada. One, two, tell me. Pô, ele gravou tudo. Mas tem música que do Van Halen nesse álbum, né? Deixa eu Não, tem contar. Cathedral, que ele faz solo, todas as músicas. Cathedral, que é um... Little Guitars é daqui? You got me. Can't just get Little Guitars é daí. Little Guitars tá nesse play? Tá, Little Guitars, né? Não, Little Guitars É deles. É. Não? Eles tocavam na última turnê agora, abriam com Little Guitars, eu acho. Não, eu vi o show, tocou Little Guitars. Não, eu vi, não. Que ele eu pega vi. a guitarrinha pequenininha. É, ele pega a guitarrinha pequenininha. Não, desculpa, foi na passagem de som que ele abriu com Little Guitars. Ah, então. É. Eu acho um disco bem legal. Aí Eu depois, gosto, na boa, eu acho o disco. É porque eu vi o Van Halen tocar isso ao vivo. Foi a turnê que a gente viu. em Não, 83, agora que eu vou né? falar de duas coisas importantíssimas na história do Van Halen pra nós. Foi aí que. Deixa eu só contar uma história que ainda não contei. Eles falavam que eles sofriam de LSD, não era droga, não era ácido lisérgico, né? LSD é Lead Singer Disease. Então, quando começavam com Lead Singer Disease, LSD, virou piada interna entre os roadies, entre a banda, entre as mulheres. Puta, Leader Singer Disease, LSD, puta, chegou o David, fodeu. Ele chegava no lugar. Para vocês terem uma ideia, vou até antecipar um pouquinho. O Ed fechou o esquema de fazer o Beat It escondido do David Lee Roth. Você já falou isso aqui. Se ele soubesse que ia rolar, ele ia melar o esquema, porque Eu ele queria não duvido. aparecer, Eu ele não queria duvido. estar lá dançando. Era o ego. Aí, por que foi importante esse álbum Diver Down aqui pra nós brasileiros? Porque em janeiro de 83, o Van Halen vem pela primeira vez pra América do Sul. E eu não sabia. Apesar dele não lembrar, ele veio. Ele não lembra, ele veio. Eu lembro do show do Eu Ibirapuera. levei ele para comprar um casaco Eu- na loja Peter, ele não lembrou dessa passagem. Eu não fui no show, eu tinha 14 anos na época, eu tava de férias em janeiro de 83. E eu não tinha com quem ir nesse show do Van Halen. Aí depois você Pô, me falou cara, que eu eles não te tocaram no conhecia, Rio. eu levava você, velho, cara. pô, eu me arrependo até. A minha prima foi, eu tinha que ter ido com Eu ela. fui nos 3 Aí o que aconteceu? Eles tocaram no Rio também, né? tocaram. E também na Argentina, porque eu tenho o vídeo da Argentina em Buenos Aires. Sexto sábado São Paulo, depois acho que na semana seguinte... Segunda-feira na acho que na fizeram- Argentina. depois fizeram... Não, foi antes Rio do que São Paulo? Não lembro, eu não lembro. Foi depois. Eu sei que foi Tocaram no sábado em São Maracanãzinho. Paulo. Mas eu não fui no show e só escutava as pessoas falarem: puta que pariu, eu vi o Van Halen, 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 eu não vi.
Aí, quando foi em 83, em junho, veio o Kiss pro Brasil. Mas, houve um festival em 83, na Califórnia, em San Bernardino, O S Festival. chamado US Festival, que era dividido por vários dias. E tinha o dia Heavy Metal Day. E esse dia até me arrepia, porque foi muito marcante na minha vida isso aí. Esse dia começava com Quiet Riot, uma banda que estava estourando com um álbum chamado Metal Health. Tinha uma outra que destruía todos os clubes de LA, chamado Motley Crue. Aí tinha um louco que tinha deixado a banda dele, estava indo pro seu terceiro álbum solo, chamado Ozzy Osbourne. Além de Judas Priest, na turnê do Screaming for Vengeance. Aquele que abre a... Vê se eu os tô acertando os baixos. discos. Eu vi esse show. Tinha o Triumph na turnê do Allied Forces. Meu Deus. E terminava com Van Halen na turnê do Diver Down. E nós, simplesmente aqueles perdidos do terceiro mundo, ficávamos sabendo disso. Por quê? Porque isso chegou a passar na televisão. Que verdade. foi uma das maiores aglomerações de gente no show. Os caras pegavam as mangueiras de bombeiro e ficavam jogando água nas pessoas. É incrível. E você via nego voando, aquelas coisas insanas. E tinha um cinema na Faria Lima, aqui de São Paulo, que chamava Rock Show. Rock Show. E eu Na fui frente da EMAI. junto com a minha prima. E ela me levou lá junto com um amigo para nós podermos ver pela primeira vez na nossa vida um vídeo de um show de rock. Porque nós víamos clipes, não víamos show. E aquilo marca muito a gente porque tem aquele... começa o vídeo tananana, e mostra um Abre lugar. o portão. E quando abre o portão na Hellbent for Leather, Nossa. você vê aquela maranhado de gente correndo. Coisa maravilhosa. Hellbent for Leather. Panana. E eu tive o prazer de ver pela primeira vez um show ao vivo e vi o Van Halen tocando em San Bernardino no Yes Meu Festival. amiguinho, deixa eu te contar uma pequena história. Mas vamos brindar antes. Vai vamos. contando. Essa... Você tá gostando da manguaça também? eu Você tô. é meio Esse Ed, é meu né? copo, deixa aqui. Esse US Festival entra pro Guinness Records como o show com maior número de público ao mesmo. Na hora do Van Halen deu 1 milhão e tralalá. Porque o americano não tem essa cultura de ir cedo. Ele vai depois pros headliners. Aí eu peguei e vi esse vídeo e dali minha vida mudou com o Van Halen. Fui atrás dos outros discos, acabei comprando e tal. Depois desse show, o Van Halen, e nós entramos no ano de 84, aonde o hair metal começou a surgir nos Estados Unidos. Então, você falou que várias bandas usavam o nome, né? Santana, Sim, eu Winger. não vou deixar nunca, o Winger, Bon né? Jovi. Não, mas Todo você não mundo falou começou principal. o sobrenome, né? Kill. Kill. Tem um Brown monte, Kill. né? Tem um monte. Hey, né? my brother, the metal cowboy. Aí, o Van Halen, aproveitando aquela situação da qual o Paulinho fala, vamos fazer algo mais radiofônico. Ele, pela primeira vez em sua carreira, coloca sintetizadores no som. Exatamente. E ele não tinha ideia de que aquele pam, 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 ia ser, acho que o maior clássico da história do rock. Foi o que fez eles botar o burro na sombra. É o maior clássico. É. É a que termina todos os shows. Sim. Hoje. Foi o que fez eles botar o burro na sombra. E apareceu o clipe de uma forma simples, o Ed brincando no teclado, com uma música chamada Jump. E eles lançam um álbum chamado 1984, logo em janeiro de 84. É verdade. Você tava no Som Pop ainda? Lógico. Você cara. colocou o Jump, né? Lógico. Meu Deus do Eu céu. passei Se eu não antes me que o engano- Fantástico. Se eu não me engano, me corrige. Tem dois clipes. Tem a Hot for Teacher Tem e Hot for Teacher, tem Jump e a Wait. A Wait, eu acho, eu nunca vi o clipe de A É, Wait. eu não me lembro mas, se tem A Wait. Eu não lembro. A gente toca no show A Wait, cara. Sabe, pode falar uma coisa pra você? Pessoal, quer ver uma música do Van Halen que eu acho chatíssima? Qual? Hot for Teacher. Eu gosto pra caralho. Assim, essa música foi um marco também Ela toca, na concepção de ela musical. toca da musical. cena. Eu não consigo entender aquilo. Gotta say, gotta be, hot for teacher. É um shuffle acelerado, um shufflezão mandado pra frente, né? Melhor música do Van Halen pra mim, você, sem sombra de dúvida. Dois bumbos. Pra mim é um dos Não, maiores e o riffs da bumbo não é história. normal. Você vai concordar.
Ain't Talk About Love. Eu gosto de Ain't Talk About Love, minhas músicas preferidas. Eu vou falar assim, com Unchained, eu gosto de And the Cradle, Will Rock. Eu amo Dead or Alive. E adoro, pode falar o que for, Running with the Devil. É boa. É muito boa. É boa. Porque eu vou falar agora um pouquinho. Falamos de 1984. Aí você já viu o Dave Lee Roth naquela época, as coisas nos Estados Unidos. Espera um pouquinho, o Van Halen fez sucesso, mas tá surgindo um cara lá de New Jersey que tá estourando, com uma banda também com o nome dele, Bon Jovi. Aí o Bon Jovi entrou, o Van Halen fez turnê nessa época com quem? O Van Halen, do 84, cara, eles botavam um nome bem desconhecidinho pra abrir, né? Pra abrir, mas fizeram uma turnê para os Estados Unidos, né? Fizeram. Se eu não me engano, eles tocaram no Donington em 84, Fizeram, né? mas Tocar. nessa época eles já começaram a encurtar turnê, já não faziam turnê mundial mais. Mas Às vezes mas- Japão. o Van Halen nunca foi muito grande na Europa. Concorda? Não. No Japão sim. Não. No Japão, sim. É. Eles são gigantes nos Estados Unidos. São. O Van Halen, eu Talvez comparo alguma- muito eles com o Journey. O Journey não é grande na Europa. O Van Halen, ele, apesar de que ele tem... Não estou falando que ele é pequeno, viu? Vamos falar que o Van Halen não toca em clubes na Europa. O Van Halen já, se eu não me engano, foi headliner do Donington 84. Foi. Do Monsters of foi, Rock, foi, do foi. Donington. Foi nessa turnê. Então, o Van Halen, ele sempre foi gigante. E provavelmente chegou a um ponto aqui do insuportável do relacionamento entre eles. Foi. E o Dave Lee Roth olhava e falava assim, eu sou bonitão, eu sou cabeludo loiro, eu tenho um staff, eu tenho isso, então eu vou ganhar dinheiro sozinho, não preciso desses caras. Vou montar uma banda que vai competir com o Bon Jovi. Não vou competir com o Van Halen. Esses caras são feios. E o Tão nem aí. desgaste da banda nessa época já tinha atingido todos os limites, né? Você sabe uma coisa Desgaste engraçada de que ninguém convivência, o comenta? desgaste de composição, o desgaste uma puta briga. O David tinha música que não queria que fosse pro disco. A Wait, por exemplo, não era pra ter ido pro disco. Foi uma Foi o Ted briga do Templeman que caralho, entrou na foi última o Ted hora. Templeman Não, mas produziu? tem coisa que nessa época já o Ted Temple já não apitava mais nada. Ele produzia e ficava quieto. Ele não mandava, porque meu Deus. E ele querendo tirar o David Roth. Quando o Ah, artista. chega uma hora você perde Meu, a artista- pipa, vai pra onde quer. Então, pra falar pra nossa galera aí, o David Roth pediu pra sair ou foi colocado pra fora? Ele saiu. acho, Pediu pra sair. eu acho que foi mútuo o lance É. na hora. É. Foi tipo, a gente não te quer aqui eu também não quero estar aqui, bicho. Então foi um murro na... Mas você sabe? concorda que essa minha visão, que ele foi motivado de poder ter uma carreira solo, inspirado naquele Acredito. tipo de música, de Acredito. visual Acredito, que Bon Jovi acredito. estava dominando? Eu vou te falar uma coisa que rolou. Mas ninguém imaginava que dali pra frente era só ladeira. Ele teve uma carreira solo que eu falo pra vocês. Como eles não aguentavam assim entre si, eles se recolheram. E o David Roth, ele monta o que tem o Justice Gigolo, exatamente numa entre-safra, que é para mostrar para os caras do Van Halen que ele podia ir sozinho. Então ele fez o tal do álbum, com as 4 músicas, coisa que ele queria, porque, de novo, ele queria aquele lado de mostrar que ele era artista, que ele era engraçado, que ele era... Fez um puta de uma palhaçada, tirou sarro da uma Cyndi merda. Lauper, tirou sarro do Michael outro, Jackson, é. eletrocutou o outro lá, como é que chama lá? O Wasp? Não, tem uma banda que pega fogo no clipe. É o Wasp. É o Wasp. Mas Tem- ele tira sarro. Não, acho que é o Judas Priest que eles tiram sarro. É o Judas? Eu não É. lembro. Olha, não. Faz E tempo ele que eu não tira lembro. sarro Só que ele montou uma puta Eyes banda. Without a Face, como é que chama lá o cara? Cara, eu odeio ele. Billy Idol. Billy Idol. Ele é Idol. puta, o Billy É, Idol. é. Horrível. Então, cara, pra você ter uma ideia, o Van Halen ficou tão grande, até uma passagem que eu gostaria de falar. O rider técnico da banda tinha uns 53 páginas. O rider técnico de um show do Van Halen. Tá Então, que pariu. o cara fazia um show, ele mandava o rider pro cara, top. Falando, é impossível isso. Porque era equipamento pra camelo, sabe o inox, o osso, nós tiramos o Van Halen. Mas eles podiam, porque eles tinham dinheiro, Sim. nós não, né? E eles tinham muito medo de repente cair uma torre de luz na cabeça dos caras, as caixas caírem não sei das quantas, então eles tinham esse rider. Como é que eles, pra você ter uma ideia como começou a ficar inviável as coisas entre eles, entre umas cláusulas das 53 páginas,
tinha que, assim, como é que eles descobriram se os produtores estavam lendo. estavam lendo aquela merda toda ou não? Se ele chegasse no camarim e tivesse marrom misturado, eles sabiam que não tinha lido, porque era uma das cláusulas do contrato. Não pode ter marrom. Pode ter todas as cores, menos o marrom. Você Por quê? entendeu? Porque ele queria saber se o cara estava lendo aquela merda. Tava lendo. Entendeu? Tem uma história aqui de um baterista famoso, que eu não vou citar o nome, que ele não quis fazer o show porque ele pediu o sonho de doce de leite e não tinha na padaria, o cara comprou o sonho de creme. Pelo amor de Deus. Ele não quis fazer, queria fazer o show. Tu tá brincando. Eu não vou citar o É nome. nacional esse? Não vou citar o nome. Voltando a falar disso aqui. Aí, David Lee Roth sai para uma carreira solo, onde ele pegou uma banda absurda e inspirou os caras até botar peruca. Que o Greg Bissonette era careca e tá usando peruca no álbum We Can Smile. Ele fez o Steve vai fazer ginástica. O Steve vai fazer ginástica, o Billy Sheehan deixou o cabelo levantar. Foi. E ele fez um álbum excelente chamado Eton and Smile. E, na carreira solo do David Lee Roth, na minha opinião, só. Você concorda? Concordo. Você concorda com o que eu vou dizer agora pra você? Que você é um expert em Van Halen? Existem duas bandas, Van Halen com David Lee Roth e banda Halen com Sammy Hagar. São duas bandas completamente Todas as bandas diferentes. completamente diferentes. Não dá pra Aí comparar. você chega pra mim As e duas fala, são boas. qual você prefere? Aqui nós vamos fazer essa pergunta pra vocês. Qual você prefere? Puta, é difícil, cara. Mas escolhe. Eu vou ficar no muro. Não. Lista de Schindler, fala. Dave. Você. Eu gostaria de ficar no muro também, mas você não vai deixar. Eu vou aonde eu curto mais, que é com o David Lee Roth, né? Eu também, David Lee Roth. Eu amo o Sammy Hagar. também. Só que o que também, acontece? são bandas distintas. Tirando o Van Halen de David Lee Roth e de Sammy Hagar, o Sammy Hagar dá um pau na carreira solo em cima do David Lee Não, Roth. sem dúvida. Não é dá dó, o Sammy Hagar engole ele. O Sammy Hagar é um cara que entra no palco como se ele que falar, hoje não vai ter show. Ele vai embora, tá todo mundo batendo palma pra ele. O David Lee Roth, que nós vamos chegar agora, que vamos falar sobre o A Different Kind of Truth, que é um álbum, o último álbum do Van Halen de estúdio. Deixa eu só te fazer pontear mais uma vez isso daí, porque depois passa o assunto, eu não quero voltar. Tá. Apesar dos discos platina que o Van Halen alcançou com o Sammy, na época do Sammy, as vendagens de todos os álbuns do Van Halen com o Sammy fica 10 milhões de cópias abaixo das do... O mundo era outro. Por já. exemplo. Quando o Sammy entrou, o mundo já era outro. Já tinha mudado. Não, e, por exemplo, você o vai rock tinha mudado. nos Estados Unidos, existem várias bandas tributo ao Van Halen. E a melhor de todas se chama Atomic Punks, ou se chamava Atomic Punks. Não, existe ainda. Tem uma banda boa também, chama Van Halen, com F. Já assisti, eu ia chegar nela. É boa. Tem, mas o Atomic Punks era uma banda que tocava na região da Califórnia e que tinha nada mais nada menos do que Ralph Saenz no vocal. O Ralph Saenz, em todos os shows dele, ele cantou mais que o David Lee Roth nos últimos 15 anos de carreira. Quem que é o Ralph Saenz? É o famoso Michael Starr do Steel Panther. Quem não conhece, vai no YouTube e coloca Atomic Punks Unchained e ele copia até os gritos do David Lee Roth É igual. É inacreditável. Você vê que lá Vamos fora sair. a maior parte dos tributos são... Tirando da Crystalline, É. na Flórida, É. que é a baixista daquela banda Snakebite, que ela tem um tributo ao Van Halen. Só que o vocalista era muito parecido com o Sammy Hagar, então eles só tocam da época do Sammy Hagar. Entendeu? Aí vamos falar do Different Kind of Truth pra gente encerrar aqui e falar dos shows que a gente assistiu. Esse disco, cara, esse disco foi o seguinte, né? O Ed foi pro estúdio, começou a tirar fita Isso, boa. Fita do 5150, foi pegando pedaço, foi emendando e fizeram Coisa o que disco. não usava. Ou seja, nas coxas. Foi... Cara, Sabe que- eu acho o disco legalzinho. Acho minhas músicas da minha nada a ver, tipo a Tatu, aquilo. Você olha pra aquilo ali, você vê assim, é o David Lee Roth em Las Vegas querendo imitar o Fred Frank Astaire. Sinatra. Não, Frank Sinatra ou Fred Astaire. Exatamente. Cantando ali, fazendo tatu, meu. Mas, graças ao bom Deus, 14 anos, né? Da vez que eles... O que foi legal desse disco é que gerou uma turnê pra gente assistir. foi o que eu ia falar. Eu Né? tive o prazer de assistir o segundo show da turnê do Different Kind of Truth em Indianápolis. Eu tava com meu amigo Juninho, que você conheceu lá, Sim. que é de Curitiba, que tá pintando a barba, o cabelo, né? Você viu, né? Gente boníssima. Gente tal. boníssima. Beijo, Juninho.
E nós somos em Indianápolis esse show, da qual eu já falei aqui, quem abriu foi o Kool and the Gang. O que eu vi na turnê de 2015 era o Kenny Wayne Shepherd. Toca pra caralho. Meu Toca pra caralho. Deus do Sério, velho. céu, eu saí de lá do show e fui pra loja comprar Fender. Eu falei, eu preciso voltar a tocar de Fender. Vai pra puta que pariu que esse Meu, cara. Kenny Wayne Shepherd. E nesse último show Incrível. do Van Halen, é uma emoção. Apesar do Mike não tá, fez muita falta, né? Fez. Mas o moleque é bom, cara. O moleque é bom. O moleque é bom. O moleque tem, toca tem muito. mérito, toca muito tudo. E ali né, velho? você viu uma coisa que eu sempre quis ver. O Van Halen feliz com o David Lee Roth no palco. E eu fiquei muito perto, Paulinho. Eu fiquei como assim, 5 metros do palco. Sentado ali, né? Fiquei de pé na hora do show. Tem um setlist maravilhoso. Eu também Mas, fiquei. velho, Por umas 5 músicas eu fiquei, depois me expulsaram. Conta essa história. Essa história é sensacional. a da porta? Conta, não. Não, essa da porta foi na. Não, é que eu não deixei ele falar A da com você, porta ele vai foi na contar, turnê do então Balance. conta aí. O Vai show lá. da Esse turnê do bolinho tá Balance. maravilhoso, hein? Da turnê do Balance com o Sammy Hagar. Essa da última turnê 2015 com o Olha que David Lee filho da Roth. puta foi. A gente comprou num lugar legal, cara. Não era longe, era 50 metros do palco, mas dava pra você ver legal. Puta tesão, já chegando no peito, caralho. E num intervalo de uma música pra outra ali, enquanto eu tava lá, eu falei, puta, vou buscar uma cerveja, puta num calor. Saí pra pegar uma cerveja. A hora que eu tô voltando, eu olhei bem na entrada do palco, assim, na rampa do palco, um cara com a cadeira de roda tentando subir e não ia, velho. Não ia. Falei, peraí, bicho. Fui lá, peguei a cadeira de roda do cara, peguei atrás do amigo, posso te ajudar? Ele falou, pô, por favor. Puta, fui empurrando ele, bicho, mas fiquei parado embaixo do pé do Ed, assim, ó. Aí eu botei a cadeira de roda dele assim, ó, e ajoelhei do lado. E fiquei quietinho, né, bicho? E os caras tocando, o Ed na minha frente. E eu quietinho. Aí daqui a pouco eu ouço uma mulher assim, Sir! E eu já de rabo de olho vi que era comigo, né? Eu falei, porra, bicho, ela vai me tirar daqui, velho. E eu quieto. Ela, senhor. Aí ela vê que eu não respondia, cara. Isso eu já tinha visto umas 3 músicas já. Tava virando pra 4ª música, eu no pé do cara. Aí ela chegou, vira pro cara da cadeira e fala assim, escuta aqui, esse cara que tá aí do seu lado, tá com você? Ele olhou pra mim, olhou pra ela e falou assim, não. Olha! Filha da puta. Aí eu olhei pra ele e falei assim, mas você é bem filha da puta, hein, bicho? Aí a mulher assim pra mim, por favor, o senhor me acompanha lá pra fora. Puta, te tirou da Vai ver os 5 O músicas. senhor vai pro seu lugar. Brasil, Zil. Pelo menos eu vi Porra, você 5 devia músicas. pegar o cara e levar ele de Olha, volta. agora eu vou pra te lá. levar de volta, seu arrombado. Vem aqui. Mas ó, olha que história Puta que sensacional. merda, Olha velho. que Essa- ratazana o cara, hein, velho? Essa turnê Cara, do Van Halen, o David Lee Roth no palco era uma figura, né, velho? É, Cara, eu dei tava sorte. muito perto, Paulinho. Tinha uma mulher com um cabideiro com umas 20 jaquetas. Então acabava a música, fechava a luz, a mulher já tirava a jaqueta e já trocava, já dava pra ele, trocava a jaqueta e já ficava. E aquela história, ele colocava um negócio no palco que ele podia deslizar Sim, de um lado pro outro, escorregava, fazendo os movimentos de Kung Fu. Exatamente. Cara, era, te juro Gostando, pra lá, né? era ridículo, cara, se olhar pra ele. E ele não cantava mais. Hoje. Eu dei sorte, cara. O show que eu vi, ele tava cantando legal. Não, pra o show que eu vi, caralho. ele simplesmente ele recitou a Dance the Night Away. E rindo, porque ele fez tanta plástica e não fecha mais. Então ele fica assim, ó. Diamond, É, ele ficou um cara esquisito mesmo, ele envelheceu feio pra Velho, caralho. mas o Ed tava feliz e deu uma vibe muito boa. Foi uma Nossa, noite que inesquecível, show, cara. cara. Que pancada, meu. Show inesquecível. Eu vi E show você pra- viu da última turnê, né? É, da última turnê, 2015. Cara, eu já vi show pra caralho, bicho. Quantos Van Halen você já viu? Eu vi em 83, aqui. Eu vi em 95, a turnê do Balance. E vi em 2015 a turnê do Different Kind of Você viu Truth. 3? 3. Eu vi Monsters of Rock, 88, com o Sammy 2 vezes. Olha Uma em que Los tesão. Angeles e São Francisco. Turnê do OU 812. E vi 2012 com o Dave. Puta que Vi 3 pariu. também. Eu não vi São Paulo. Eu vi. Os E David Lee três. Roth eu vi uma vez só aqui em 2006, você não foi? Não, No AMB? eu não tava aqui. Ah. Eu tava lá. Ah. Mas é uma coisa impressionante, cara. Eu já vi show de rock pra caralho, bicho. Eu vi Judas lá fora, eu vi banda pra caralho.
Cara, eu não sei o que tem, cara, o Van Halen, cara. É uma pancada no peito, cara, a hora que você tá vendo o show dos caras, mesmo longe. É uma você coisa tá que o Paulinho 50, falou. 60, 100 Nossa, metros cara, do uma palco. coisa que o Paulinho falou, parece que tem 5 guitarristas no meu, palco. É um tapa Não, no meu, olha, na peito, boa, bicho. eu É tô uma falando coisa sério. que não é E inexplicável. em 83, eu já contei essa história aqui, vou contar de novo, porque, olha, eu fico arrepiado de lembrar, porque pra mim, eu vi o Ed aqui, ó. O primeiro que eu tive com eles, direto. sim. Direto. Meu, as fotos aí, eu já pus aqui. Já postou vou já botar de novo. várias? Põe de novo. Bicho, foda-se, porque, meu, é uma honra ter te Eu não tenho esse prazer. Ah, é verdade. Meu, na boa, eu tava vendo o show no segundo dia. Primeiro aquela coisa, né? Você vira merda, escorre pro ralo, porque, meu, você nunca viu na tua frente. É verdade. E nós temos que falar em 83, nós estamos vendo pelas primeiras vezes, eu tinha acabado de ver o Tinha vindo Queen, o cara. Peter Frampton pra cá. E o Queen. E o Queen. O Alice Cooper 74 quis. Não, acho que depois veio o Exciter e mais um. Não, eu Não, tô mas vendo isso foi sim. depois. Mas Aí, cara, eu tava vendo o show e babando de ver ele fazendo aquelas coisas com a Barra 4. Eu olhei pra trás, cara, eu vi o Carlini Você já falou essa história aqui. abraçado da mulher. O Carlini já é engraçado porque ele tem a bocona, né? Ele tava assim, ó, olhando pro palco, tipo, aí eu olhei e falei, e aí? Eu fiquei eu pensando. vou parar de tocar, mano. Mas um monte de Eu vou gente parar parou de tocar. Eu não toco guitarra, esse cara é foda. Ele falava assim, eu não toco guitarra, eu não sei o que eu faço, meu. Bicho, e o cara, parecia um trator no Eu não palco. sei o que é, cara. É uma coisa. Pra mim é o maior da história e Cara, nunca ninguém vai não, bater. não, Não vai existir o cara outro. nasceu- Vamos nas notas agora? Vocês vão participar também, né? Começando com o mestre Paulinho Heavy. Olha que moral, hein? Vamos começar pelo começo até o final. Ó, 10, Van Halen 1, 10, Van Halen 2, 8, Woman and Children First, 8, Fair Warning, 9, Diver Down, 10, eu adoro esse álbum, cara. 1984, 9, A Different Kind of Truth. 7, Serginho, Bora. Van Halen 1, 10, 2, 8, Women, 8, Fair Warning, 4, 10, 10, Então, Diver Down, 8, 1984, 10, 10, A Different, 7. 7, é, Me, Acho uma coxa de retalhos. também acho. Van Halen 1, 10, Van Halen 2, 9, Women and Children First, 7, Fair Warning, 8, Diver Down, 8, 1984, 8, Different Kind of 8, Truth, caralho, só 8. 6. Que regulado, velho. Eu sou mais técnico, né? Esse garoto, esse menino prodígio me mata, mano. We used 15 cameras both nights and combined the footage. So here it is, the energy, the heart, the soul of Van Halen, right here, right now, live. Eduardo Pinheiro, meu amigo de Prazer, 30 velho. anos, conhecido por alguns como Zé Bur. Zé Bur, mas eu sempre chamei ele de Edu. Um dos maiores e mais comprometidos fãs de Van Halen do Brasil, quiçá do planeta. Um cara que tem uma história fantástica com a banda, que viajou, que foi atrás e que desde que surgiu a loja, se alguém perguntasse pra mim qual o maior fã de Van Halen, eu indicaria o Edu. De onde surgiu essa paixão pelo Van Halen, cara? Cara, na verdade, veio da família. Meus irmãos, eu sou o caçula da família, meus irmãos mais velhos sempre gostaram de rock. Eles foram no show do Van Halen em 83. Isso aí que o Álvaro Paulinho foi, eu não. Paulinho também. Eu, infelizmente, não pude ir, mas por influência deles eu comecei a escutar. Aí foi criando uma paixão e a coisa se tornou uma proporção que eu... Avassalador, né? eu investia, eu tirava férias todo ano para viajar, para ver show do Van Halen, eu investia Caralho, velho. minhas economias na Muito bem. Quantos shows você viu do Van Halen? Do Van Halen, especificamente, eu vi 9 shows. Puta inveja Mas boa. eu, infelizmente, não consegui ver nenhum show com o Sammy. Olha que engraçado. Eu vi. Ele viu. Eu comecei a viajar depois que
que o Sammy saiu do Van Halen. Também pela idade, se não for show de 83 pela idade também, né? Exatamente. Eu tinha 13, eu ia fazer 14. Então. Lembrando a galera que ele entrou no Van Halen em 85, após a saída do David Roth. Sim. E aí nessa época você tinha menos idade, eu não podia viajar. Não tinha como, a gente não tinha nem informação de quando ia ter. O primeiro show do Van Halen que eu vi, na verdade, foi na época do Gary Cherone. Sei. Ele viu com o Gary Cherone. Olha, o Van Halen 3. Aí, a partir daí eu comecei a assistir show, depois eu... Então vamos falar do Sammy Hagar, é o seguinte, vai. Você sabe, todo mundo sabe que o Sammy Hagar apareceu no álbum 5150. Sim. E isso foi em 1986 que foi o lançamento do álbum. Sim. Mas você sabe como foi o processo de escolha do Sammy Hagar para substituir o David Roth? Cara, o Ed sempre foi um cara muito difícil, assim, né? Ele fez algumas audições, não davam muito certo. E os dois tinham um mecânico em comum. Mecânico de carro? Mecânico de carro. É verdade. Que é o Cláudio. Cláudio? Aí o Ed, conversando com ele, contou, né, que ele estava precisando de vocalista, e ele conhecia o Sammy. Ele falou, cara, conheço um cara que acho que vai se dar bem. Dá o telefone dele. Aí o Ed foi lá, ligou pro Sammy, eles marcaram de se encontrar e bateu Cara, aqui. o que você achou a saída do David Roth e a entrada do Sammy? Bom, eu vivi muito essa época, inclusive, porque eu estava nos Estados Unidos, primeiro que em 83 eu tive com eles aqui, já contei essa história, levei o Ed para comprar uma jaqueta de couro nas lojas Peter, pra você ter uma ideia, ali do lado do Hilton Hotel, pra você ter uma ideia. Meu, cara, é engraçado a discrepância que você vê, ele com o público. Dá uma olhada nessas fotos aqui, vocês vão ver bastante, que eu vou colocar aqui da coletiva do Van Halen, quando eu me aproximei dos caras, e eles se apaixonaram por sei lá, cara, não sei, cara, eles eram gente boníssima, né? Sim. E já estava uma coisa muito deteriorada pelo ego do David Roth, né? Muito grande, eles se batiam muito de frente nessa época. Pra você ter uma ideia, não vou nem me estender muito, porque o convidado hoje é o Edu, mas teve uma época que o Ed ligou pro Gene Simmons e se ofereceu para tocar no Kiss, pra você ter uma ideia. Você não sabia dessa, né? Porque ele estava tão de saco cheio das encrencas que eram o Van Halen com o David Roth. O David Roth cresceu demais, ele ficou muito grande, ele ficou muito rockstar. Tal do Diamond Dave. O tal do Diamond Dave. E o que eu posso falar disso daí é assim, tinha um lado artístico que o David Roth era insubstituível, o showman, o melhor do mundo até hoje. Eu nunca vi ninguém com tanta desenvoltura no palco, tanto engraçado, sabe, do que com o David Roth. Mas ao mesmo tempo, o Intramuros era uma coisa intragável, eles estavam se estranhando direto. E culminou com esse tipo de entreveiro que acabou o Dave achando que era maior do que propriamente a banda. E o engraçado, até para te devolver a bola, foi que quando o Teddy Templeman, que era o produtor do primeiro disco da Warner, viu o Van Halen, que o Gene Simmons já tinha tentado levar para várias gravadoras e não foi aceito, o Run with the Devil, eles gravaram uma demo que não ficou muito legal, segundo as gravadoras na época, o Escambau 4. O Teddy Templeman questionou a banda assim: será que esse cantor é o cara certo para ser o vocalista dessa banda, que nós vamos investir uma puta de uma grana, entre aspas, né? Investir uma puta de uma grana entre aspas, porque os budgets daquela eram muito pequenos. E o nome do próprio Sammy Hagar foi citado pelo Teddy Templeman para a banda. Aí os caras correram em cima e falaram: não, o cara é ele que vai ser, ele é o cara. E ele realmente se provou ser o cara certo. E você achou que no 5150, quando surgiu aquilo, deu uma liga? Achei. E você? Eu também, cara. Eu lembro que eu tinha muita dúvida, eu era muito fã da época do David. E eu tinha uma dúvida, o que vai ser isso? Aí eu lembro que eu estava escutando na rádio, aí lançou a Why Can't This Be Love. Eu falei, cara, deu certo. Que o 5150 é o primeiro disco na carreira do Van Halen que conseguiu platina. Foi? Foi o primeiro. E eu falando do 5150, pra mim é um disco fenomenal. É sensacional. E tem vários clássicos, entre eles Dreams, Why Can't This Be Love,
Qual outra que a gente tem ali que eu adoro? A própria 5150. Summer Nights. Summer Nights. Summer O solo Nights da é 50 é sensacional. absurdo. Então, A pra primeira mim, música que eles fizeram juntos, ele e o Sammy. Pra mim, o 5150 quando saiu, o grande impacto, Edu, não sei se você concorda, foi quando eles lançaram na época o VHS Live da Altanet. Aquele lá, até hoje, é o melhor show. Sensacional. Aquilo Melhor impressionou. disco dele. E outra coisa que foi legal, a introdução de duas músicas dos trabalhos solo do Sammy Hagar no setlist do Van Halen. One Way to Uma, Rock, One Way to Rock, There's Only One Way to Rock, e I Can Drive 55, que nós conhecemos através do Som Pop, graças ao meu amigo Paulo Pesado. Exatamente. Drive 55! Assim, eu confesso que antes do Van Halen eu não conhecia a carreira solo do Sammy. Por isso que até que gerou Eu essa conhecia dúvida. através dos Montrose, dois cara. álbuns. Já tinha ouvido. Não, a gente não conhecia o Montrose. Eu conheci o Montrose. Eu particularmente não tinha muita familiaridade, por isso até tinha esse receio. Mas quando eu escutei ele do Van Halen, eu comecei a procurar as coisas, aí eu via a qualidade dele. Então, eu conheci a carreira solo do Sammy Hagar através desse clipe da I Can Drive 55. Que legal. E a gente falou assim, É pô, legal que ele aquele cara do I Can Drive 55 que vai com júri, que dá pirueta, aquelas preso, coisas. né? É preso. Então, aí quando surgiu aquilo, ele falou assim, puxa, que legal. Aí logo depois, a gente não tinha tanta informação, o Van Halen voltou, fez uma turnê gigante pelos Estados Unidos. Deixando bem claro, o Van Halen sempre foi uma banda americana, tá? Na Europa, Japão, América do Sul, fez uma turnê só, mas nos Estados Unidos, gigante. Aí eles partiram pro OU812 no ano de 1988. 88, sim. Tá, esse álbum, o que aconteceu pra você? Qual a diferença pra você entre o 5150, que eu acho um álbum nota 10, pro OU812, que na minha opinião é um álbum nota 8,5? Cara, é bem diferente o estilo. Até a produção do OU812 eu acho que ficou muito fraca em relação ao primeiro. Mas musicalmente eu acho que teve uma mudança talvez um pouco mais obscura, umas músicas um pouco diferentes do padrão. Música mais rápida, tipo a Mine on Mine. Mine on Mine. Tem a melhor música da época do Sammy Hagar pra mim, que é Cabo o Álbum. Acabou o álbum, é sensacional. Crash on the beach. You know I wanna. É só deles, Cabo o Álbum? Finish Só What eles escreveram? Started. Sim, Finish What What You Started. Mine on Mine eu adoro, assim, acho. Então, o que você, desses dois álbuns, assim, você concorda, por exemplo, com a nota que eu disse pra você? Eu acho o 5150 pra mim um marco Cara, na minha vida, e o OU812 tem um marco muito importante que eu vou falar pra vocês agora. Tá, assim, eu sou muito... eu não gosto muito de ficar dando nota para as coisas. Eu prefiro o 5150 em relação ao OU812. E você? Também. Também? Também. É, eu Aqui também. o 50-50, o OU812 tem uma baladinha, When It's Love, que é também... Tá. How does it feel when it's love? It's just something. E eu tive o prazer de assistir a essa turnê do Van Halen no Monsters of Rock de 88 nos Nossa, Estados que Unidos lindo, durante cara. 2 vezes. Eu já falei isso aqui. Foi um festival que itinerou os Estados Unidos pelos Estados Unidos inteiro, em cidades grandes, que tinha Kingdom Come, Metallica, Dokken, Scorpions e o Van Halen fazendo a turnê do OU812. Eu acho que o Van Halen só fez essa turnê na turnê do OU812, né? Só do Monsters, né? Não, eles fizeram alguns shows sozinhos alguns também, shows. mas O o forte show foi o Monsters. sensacional. Eu tive o prazer de ver o Van Halen 2 vezes com o Sammy Hagar, fechando. Começava o show com Summer Nights, a segunda já era Running with the Devil, aí começava There's Only One Way to Rock, Mine on Mine, a When Is Love, público inteiro, Que lindo, cara. nos Essa música- estádios. Cara, fora de série. E eu, graças a Deus, tive esse prazer de ver o Sammy Hagar. E ali você via que o Van Halen, ele tinha mudado. Você foi perfeito quando você falou que o Sammy Hagar, que o David Lee Roth era o artista, a pomba gira, um exemplo. boa. É a performance. A assim. performance. E o Van Halen ali era um emaranhado musical de pessoas que estavam ali fazendo o seu trabalho. Então, por exemplo, quando que você imaginou que o Van Halen teria uma outra guitarra no palco? Pois é, o Sammy toca muito. Cara. Eu presenciei isso ao vivo, ele toca... E você sabe o que é Vai ter- engraçado? Até dando um toque sobre o título desse novo disco do Van Halen.
Era uma resposta ao Eat and Smile do David Lee Roth, que quer dizer assim, Oh, you wait engole essa, sabe? Tipo assim, Eu não sabia dessa, cara. Não, obrigado. Não, obrigado. Como é que é? Eat and smile. Oh, you wait one, two. Oh, you ate one too. você engoliu um também. Tipo assim, se fodeu. né? Olha que legal isso. Porque Uma resposta. começou. O David Lee Roth, quando saiu, na boa, olha só que absurdo. Voltando um pouco ao 5150, se eu tiver errado, você me corrige. Vamos lá. Uma das tretas maiores que aconteceu entre o que acontecia na banda foi que o David Lee Roth quebrou um puta pau com o Ed quando o Ed foi fazer a gravação do Beat It, do Michael Jackson. Por quê? Na cabeça do Zé do povo era assim, tipo, porra, o cara, a estrela não foi chamada o homem para fazer o solo. E aí o Dave respondeu assim, não, mas eu não falei que ele não deveria ir. Eu falei que ele não cobrou por isso. O Ed foi lá e fez o solo. Eu lembro essa história. Uma passagem de som. Não cobrou. E o próprio Quincy Jones, que era o produtor do Mike, sai daí. Não, mas vou gravar. Não, você já gravou, tchau. Foi assim que foi a gravação. Foi assim. Quando o 5150 sai em 86, primeiro das paradas de sucesso, quem que era? Eat and smile. Beat it. Michael Jackson. E o segundo era o 5150, pra você ter uma ideia. E o David Lee Roth, já fora da banda, começou a ficar puto. Ele fez uma puta banda do lado dele, Greg Bisonetti, Steve Vai. Billy Sheehan, Steve Vai, e fez um puta álbum que é o Eat and Smile, que também Que é o único começou- da carreira solo que acima foi da do média. caralho, né? Concordo. Então ficou aquela puta onda dos caras que eram fãs do David com os caras que eram fãs do Van Halen. E aí o título pra agulhar os caras foi Eat and Smile, tipo, engole essa, filha da puta. Só faltou um filho da puta. E a resposta Aí a foi... resposta veio essa Hoje daí, eu- você eu- engoliu eu- também, porque pô, 5150, 5150 explodiu, foi platina, e o outro dele lá do David não foi. E outra coisa, nessa época, em 88, eu tive a oportunidade de viver um pouco a história do apogeu do hair metal nos Estados Unidos em 88. Guns N' Roses era gigante, Def Leppard, o Kiss tentando voltar na época da turnê do Crazy Nights, aí o Van Halen lançando esse disco e tocando na MTV, botando hit e White tal. Snake entrou. Aí o que aconteceu? Fez uma turnê e depois existe um espaço bem grande entre um álbum pra mim que também é fantástico. Agora eu quero saber por que esse nome. For Unlawful Carnal Knowledge, que saiu em 1991. 91. Último ano que a gente pode dizer dos grandes lançamentos inspirados na época boa, antes que o grunge chegasse, né? Teve essa distância, é um trocadilho também, com a parte legal, né? O fuck com o termo For Unlawful Carnal Knowledge. Não sei explicar exatamente o significado, né? Eu explico. Mas termina que depois eu falo. Mas também, assim, é um disco que para mim mudou também o padrão. A gravação tá muito boa. As composições são muito foda. As composições... São muito foda. Por exemplo, que música é aquela? A gente às vezes fala assim, com tô de saco cheio, Right Now. Right Now. Foi a primeira música que eu escutei, né, desse disco. Aquele tecladinho, aí vem coisa. Aí dá aquela entrada, meu Deus, de arrepiar. O fuck é mais uma resposta ao David Lee Roth. Sério? Porque o David no segundo disco botou o nome de Skyscraper. E tipo assim, nós estamos no topo do mundo. Parece braçada na montanha. Isso. O Van Halen devolve. Fuck. Fuck. Assim, Essa turnê foi gigante. essa foi, inclusive, gerou o disco ao vivo. Gerou o disco ao vivo Live Right Here, Right Now. Depois uma turnê do disco ao vivo. Segundo platina. Segundo platina. Segunda platina. Seguindo. Quer dizer, a primeira foi o 5150 e a segunda foi o Unlawful. Quer dizer, os dois discos que eu mais gosto. Um disco que eu gosto da nota, eu daria 9,5 pro Fuck. Nossa, o Fuck pra é mim, eu acho sensacional. maravilhoso a capa. E esse disco é marcante pra mim, porque quando eu abri Animal em 92, eu vendi muito do disco do Van Halen. Esse é o disco do Van Halen que eu mais vendi. De repente eu até comprei na tua loja. Não sei. Deve ter sido, 92, porque o CD naquela época estava começando a entrar no Brasil, né? De uma forma assim mais volumosa, né? Eu esqueci de falar uma coisa. Antes de lançar o OU 812,
O Sammy acho que devia ter algum contrato com a gravadora e lançou um disco solo. Um disco solo, que é o I Never Say Goodbye. Say Goodbye, e o Ed tocou baixo nesse disco. E o Ed tocou baixo, que é um álbum fantástico. Nós vamos falar da carreira do Sammy Hagar daqui a pouco. Sim. Após o Funk, lançado em 91, veio um outro álbum, já numa época meia nebulosa da música. Em 1995, o Van Halen lança um álbum que teve a capa censurada em alguns lugares. No Japão, inclusive. Mas tem uma música que foi o carro-chefe que fez muito sucesso. O álbum de 95 chamado Balance. E a música todo mundo sabe, né? Qualquer Stop Loving You. Can't Stop Loving You, que Virou até tema de novela. os rockistas escutam aquilo e falam, nossa, que legal, a gente pega o celular, eles nem sabem quem tá cantando, mas os rockistas adoram essa música. Hear me say, I can't stop loving you. And no matter what. Mas o Balance tem algumas músicas muito boas, mas o Van Halen ali, você já via que eles já estavam com o estilo um pouco mudado, né? Eles já estavam em conflito interno, né? Muito grande. Durante a gravação, inclusive. Do Balance. Do Balance. Ali começou a treta entre o Sammy e o Ed. E nas gravações eles já não estavam tão bem. Mas era motivo musical ou era motivo pessoal? Um pouco de cada. Assim, o Sammy queria levar uma vida mais tranquila, o Ed queria gravar. É uma pergunta, ele já estava com os direitos da Tequila Cabo comprados nessa época? Cara, a Cabo Wabo ele lançou em 93, inclusive o Van Halen foi um dos primeiros. Por causa do disco, do Cabo Wabo, Então quer dizer, quando saiu o Balance, ele já estava com outro negócio, que seria o já Cabo tinha Wabo. então, esse é um lado que o Sammy sempre foi um cara de negócios. Sim. Ele ganha mais dinheiro na vida com bebida do que com música. Muito mais. E o Ed, acho que provavelmente se incomodou um pouco com isso, porque o Sammy às vezes não ensaiava sempre que o Ed pedia. Ele era um pouco mais. Ele queria ter os horários dele para curtir um pouco a família e os negócios dele. E essa turnê foi grande? A do Balance? É. Teve uma turnê grande nos Estados Unidos, eles foram para a Europa e abriram, só que na Europa, como você falou, eles não são tão grandes, eles abriram para o Bon Jovi. Abriram pro Bon Jovi na Europa? O Bon Jovi acho que na turnê do These Days. E o Van Halen abriu os shows Do Bon Jovi. Bon Jovi lá na Europa. Né? Tá. Eles foram pro Japão, foi uma turnê de sucesso, mas no meio pra frente da turnê eles já estavam se Tretados, desentendendo. começando a tretar. Já... Tá. E depois disso saiu aquele álbum, o Live Right Here, Right Now, que foi antes, né? Foi antes, foi em 93. O Balance foi o último álbum gravado de estúdio com o Van Halen. Sammy, sim. Então, o que foi assim, que é pra gente passar pra galera, assim, que a gente não sabe assim muito a fundo, nem o grande motivo do Sammy falar, chega? Cara, na verdade, isso existem os dois lados, né? Cada um... Aí o lado certo, né? Tem o lado do Sammy, o lado do Randy e o certo. Aí nós vamos falar de um álbum do Extreme, Three Sides of Every Story. Three Sides of Every Story. Os três lados de toda a história, o meu, o seu e o que realmente Red. aconteceu. Assim, o Ed é um cara muito introvertido, né? Ele tinha lá seus chiliques, ele começou a beber muito. Na verdade, ele sempre bebeu, mas nessa época do Balance ele desandou um pouquinho. E foi pro lado um pouco errado. O Sammy não gostava muito disso. E aí o Ed simplesmente falou que ele estava fora da banda, ligou para ele e falou que ele estava fora da banda. O Ed demitiu o Sammy. Essa é a versão que o Sammy diz, conta. O Ed fala que o Sammy sumiu, não queria mais fazer nada. Tipo assim, abandono de emprego. Abandonou e falou, então fica na sua... Reza a lenda que a treta começou... É o que vai pra mídia, eu tô repassando o que eu comprei à época, tá? Se é ou não, a gente não sabe porque não tava lá, tá? Mas se você pesquisar, você vai ver que começou uma treta interna da banda, porque nessa época eles iam fazer uma trilha sonora do Twister, do filme. E ia sair uma coletânea do Van Halen. Best of Both Worlds. Best of Volume 1. E o porra do Sammy não queria, ele queria coisa nova. Pra ele, né? E ele meio que, por isso que o Edu falou, tem propriedade, que ele meio que largou as composições da trilha do Twister. Só que tipo assim. E o Ed foi lá e resolveu meio que tudo sozinho. Então ele, pra não ter ninguém do lado, então eu não tenho ninguém mesmo. Então vá pra puta que te pariu, cortou, deu um. Mas eles gravaram uma música Humans Being que é uma porrada.
É sensacional. Rotação. Sammy grita nessa música com Pra raiva. você né? ter uma ideia, como uma banda é uma merda quando o ego entra no meio. Porque musicalmente falando, eles eram perfeitos, funcionavam como uma banda. Cara, na boa, Van Halen é uma única banda, como eu falei no começo, que unia o lado artístico com o lado musical. Porque ninguém dá nada pro coitadinho do Michael Anthony, mas é um puta baixista. Toca nós pra vamos falar dele caralho. agora. O Alex Van Halen seria virtuoso em qualquer banda que ele toca, mas ele deu um azar de nascer irmão do Van Halen, cara, que é um concurso absurdo. Então eram 3 malucos que soavam como 5, 6 caras no palco, tocando pra caralho, um cobrindo o outro, fazendo dobra de voz, fazendo as levadas de baixo, que segura um puta caminhão pro homem sair solando. Meu, o Van Halen é a única banda que quando o cara sai solando, o peso da base continua igual. De tão foda que o Michael Anthony é. Colocamos ele entre os grandes baixistas. Porra, né? pra caralho. E Eu fora falei isso, eu os repeti agora. os backs do Michael Anthony que são... Porra, de foder. É, inclusive estava até pré-gravado na turnê com o David Roth, né? Porque eu senti muito o Michael Anthony cantando quando o Wolf ia cantar. Se bem Né? que o Wolf canta... Canta, né? Puta músico, nós vamos chegar lá. Mas é assim, eu assisti os shows ao vivo da turnê também. Com o Wolf, Então ali acabou o David Lee Roth, o Sammy Hagar, e obviamente o Sammy já voltou com a carreira solo dele. Vamos falar um pouco do Sammy. Sim. Sammy Hagar apareceu, o nome dele, o senhor Mr. Samuel Roy Hagar. Sim. Hoje ele está com 74 anos, não parece, Parece tá? um moleque, cara. Parece que ele tem 50, 60, entendeu? sim. Ele é um exemplo para mim, é um dos grandes objetivos da minha vida, um dia conhecer esse cara. Eu sempre falei que é um dos ídolos que eu tenho dentro do rock pela juventude, pela selvageria, pelos gostos dele, coleção de carros. Ele tem uma casa em São Francisco, né? Tem São Francisco, tem Cabo São Lucas. Cabo São Lucas, a do Havaí Tem ele na tem Havaí ainda? também. Não. Ele tá mal de grana aí. Ele criou, a história, você manja mais isso. Tá. Como foi o processo de ele adquirir a fábrica de tequila? Parece que ele estava andando assim no carro, ele viu um negócio, olhou, foi lá perguntar. Ele estava em Cabo São Lucas, né? Lá é deserto, tem aqueles cacos, aquelas coisas. Aí ele começou a perguntar para as pessoas, né? Sobre o que as pessoas faziam lá, e tinha uma empresa que fabricava tequila. Eu só quis conhecer. Fez a degustação lá e tal. Falou, o que é isso? Isso aqui é diferente de tudo que eu já bebi. Quis investir nisso. Comprou. Ele apostou a grana com o pessoal local lá do Tá. México. E ele pôde usar o nome Cabo Wabo? Sim, a Cabo música- Wabo, na verdade, foi o nome que ele criou, né? Que ele criou, mas é o nome da música. É nome Assim, do a boteco. música né? Cabo Wabo já existiu. É porque a cantiga Cabo Wabo... na verdade, a música Cabo Wabo foi de 88. 88, então. Por isso que ele usou o nome. A música é dele, é Cabo Wabo? Sim, é dele. Ah, então ele É por isso que eu tô falando. Então, Você falou em 93, ele em 88 ele já tava com... Cabo Wabo é um estilo de vida, mais ou menos. É uma gíria como é Panamá. Porque todo mundo pergunta Cabo Wabo, Cabo San Lucas, aí os caras não entendem por que chama aquela. Porque essa tequila, em meados dos anos 2000, alguns amigos meus que jogavam bola comigo foram jogar um campeonato no México. Ela não vendia nos Estados Unidos, só vendia no México. Era uma garrafa azul, bacana, inclusive eu vou tirar foto delas aqui, já tenho várias em casa, e eu não tomo, com medo que acabe, porque não acha mais. Não acha mais. Eu também, as minhas estão intactas. Intacta, porque não acha mais. Até ele, com essa fábrica, ele abriu a cantina Cabo Wabo, que você A conhece. cantina Cabo Wabo ele abriu junto, em sócio com os irmãos, o Van Halen. Ah, é? Eles eram sócios. Era o boteco que eles montaram pra eles A banda beberem. comprou, investiu lá e criou. Tanto que eles fizeram um dos primeiros shows, o Van Halen tocou lá. Para o público local. Pra divulgar. Aí depois ficou pro Pra Sam. divulgar. Aí o Sammy comprou a parte do Ed, do Alex, do Michael Anthony. E hoje é dele. Hoje é dele. A cantina que fica em Cabo San Lucas e parece que tem uma em Vegas e outra em Los Ele Angeles. abriu algumas filiais, mas Franquia, assim, né? a original, aquela, claro, é do México. Eu encontrei com ele, eu tenho 3 fotos com ele que eu consegui Puta tirar. merda, meu maior sonho. Nós vamos velho. mostrar as fotos aqui, não? Vou mostrar. Eu tenho 2 fotos em Cabo, São Lucas, e uma foto em Las Vegas. Que teve um ano, 2014, que teve um furacão, bem na época, um pouco antes do Birthday Bash, e ele teve que mudar o... É que aquela região esquema. compromete que fez em Vegas. Ele fez um pouco depois em Vegas, eu fui nesse show. Porque ele tem uma Cabo Wabo em Vegas Sim. também. Então, eu fui nesse show e eu conhecia o filho do Sammy. O Aaron? Aaron, Aaron foi Aaron. muito gente boa, figuraça. Aí ele me falou, ó, cara, se você quiser vir pra Cabo Wabo,
meu pai vai estar aqui daqui a pouco. Puta que do Um dia antes do caralho. show, né? Aí eu fui lá, claro. E me diz uma coisa, eu tenho Uma das fotos eu tirei nesse dia. eu tenho uma admiração gigante pelo Sammy Hagar, pela pessoa dele. Pelo músico nem se fala. Como ele é assim, de tratar com um fã? Ele é impressionante, o jeito que ele... É na boa? Eu me tornei um fã muito mais por conta disso. Né? Pela forma que ele... O estilo de vida dele é a forma que ele trata os fãs. Ele tem Normal. muito carinho e respeita... Sempre que eu tirei foto, tinha um segurança falando... não, ele não pode. Ele falou, você tá com a câmera pronta? Eu falei, tô. Pô, vamos tirar. Tira, aí eu falei com o cara do Brasil, ele, muito Augusto. Muito Augusto? É. E outro cara que eu queria perguntar também, que eu não sei se você deve ter tido contato com ele, eu nunca tive. Michael Anthony. Nossa. Esse é o cara mais gente boa do rock and roll que eu já conheci na vida, cara. Ele é um cara super simples. Ele toca em cabo, ele faz show descalço. Eu vejo. Bermudas. E tem uma voz assim... É avô já, né? Ele é avô. Você sabe o que é engraçado? Independente de qualquer coisa, eu vou falar isso aqui fora do esquema fanático, porque eu sou fã dos caras pra caralho. Você percebe quando uma pessoa está sendo gentil porque ela quer agradar o público que paga o ingresso, que paga o disco dele, e quando você percebe que essa pessoa realmente está emanando alguma coisa do coração, da alma dela. Sim. Em momento nenhum, todos os caras do Van Halen com o David Roth, eu vi uma sensação que não fosse essa. Principalmente do Ed, olha só, e principalmente do Michael Anthony. Dois caras que, se você falar senta, ele vai sentar, vai tomar uma com você, não tem prazo, não tem tempo, estão sempre rindo, você percebe que não é rindo assim, ó, é rindo com o coração. Eu nunca tive um contato com o Sammy Hagar, mas me passa a mesma sensação. É a mesma coisa que eu sinto, cara. Ele é um cara que... Ele é super acessível, cara. Ele ouve os fãs, cara, e assim, o Michael Anthony acho que tem o mesmo estilo dele. Igual. E bateram. Por isso que eles são irmãos. São muito irmãos. De palco. Sabe? São muito parceiros e se entendem de uma forma assim. Que história que você falou que você tem interessante? Então, você falou que eu tive o prazer de conhecer o Van Halen também em 98. Nos 3 shows que eu fui ver, eu fui no backstage. Teve meet and greet? Tive meet and greet, só que foi a época que ia ter show no Brasil, em 98. Que era com o Gary. Que era com o Gary Cherone. E eu conhecia o tour manager deles, que é o Scott Ross. E eu ia coordenar o meet and greet aqui no Brasil, do Van Halen. Aí cancelou a turnê, falei, puta, que não posso perder essa chance. Aí eu fui com um grupo aqui de brasileiros lá para os Estados Unidos e a gente... com a condição de a gente conhecer os caras e assistir passagem de som, tudo. E nisso eu conheci, e o Ed é uma pessoa super doce, cara. Atencioso, assim. Ele olha no olho, né? Ele olha dentro de você. Ele não tava com olhava, né? Ele tava com o filho pequeno, o Wolf era pequenininho, a gente falava do Wolf, ele se emocionava. Então eu conversei muito com ele e fiquei impressionado, assim, com a doçura dele. Humildade, bicho. Você não fala que eu tô do lado do Ed Wood. Só que o Michael Anthony já nessa época já estava meio afastado, assim. Tanto que eles viajavam separados. O Michael Anthony no avião, o resto da banda no outro. Então, já em 98, foi essa turnê, né, com o Gary Cherone, a gente saiu um pouquinho da coisa do Sammy, mas para falar do Michael Anthony. E o Van Halen ia fazer um show em Porto Rico. E a gente... esse nosso grupo foi para Porto Rico também para assistir o show, mas o show acabou cancelando por causa de um furacão. Só que o Michael Anthony foi para Porto Rico. E a gente já tinha contato com ele nos shows anteriores. A gente sabia até o voo que ele estava, ficamos esperando ele no aeroporto. Ele chegou, a gente ficou andando junto e fomos junto para um bar lá no hotel, lá em Porto Rico. Ficamos no bar com o Michael Anthony, cara, 1 hora conversando. Show de bola, né? Que legal, velho. Mas aí até chegou um cara, conversou um tempo com o Michael Anthony e falou, Ed, obrigado. O Michael Anthony falou, pô, eu sou o Ed, então. Achou que ele era o Ed Van Halen. Eu sou Ele achou que ele era o Ed. Então tem uma história, não vou citar, só Luciano. Eu tenho um amigo meu, conhecido meu, que viajou no Kiss Cruise, que também é assim, meio perdido, assim, e teve uma vez aí, veio o diabinho do Chiarone aqui, sabia que ele era meio perdido e dava o nome dos artistas errado, né?
Puta sacanagem. Ele chegou pro Jack Blade do Night Ranger e falou assim: Hi, Ted! Achando que era o Ted de gente. Eu falei que era o Ted. Puta maldade do caralho. Então, cara, vamos falar uma coisa que eu amo, velho. Vamos lá. Carreira solo do Sammy. Puta. Cara, eu separei alguns álbuns aqui que se você vai concordar comigo. Graças ao Paulinho do I Can Drive 55 do clipe, eu, depois que ele entrou no Van Halen, fiz igualzinho você, não tenho vergonha de falar. Fui atrás dos discos solos dele. E era dificílimo achar, porque não tinha no Brasil. Aqui no Brasil ele não era conhecido. Aí eu separei 5 álbuns dele, quero saber a opinião sua e sua também. Standing Hampton, 82. Puta disco. There's Only One Way to Rock. Tá pra caralho, não precisa Tem falar alguns nada. hinos aí nesse disco, né? Calma aí, o There's Only One Way to Rock é daqui, né? É. Eu falei desse álbum já aqui no Como Nostalgia. Já, eu adoro esse disco. Eu não tenho exatamente a divisão qual música tem qual álbum. O Sam eu ainda não tenho essa. Eu adoro a carreira solo do Sammy Hagar. E aí outro dia eu tava olhando entre vinil e CD, me falta um álbum, o primeiro. Ah, tá. Então, mas pra mim o melhor, você vai falar dele, é o terceiro da tua lista aqui. Mas... É, que eu vou chegar também. Sim. Outro disco que eu também. Lembra do Three Lock Box? Esse saiu na Box, Three Lock Box, os dois saíram em 82. Então você vê que o Sammy Hagar, quando alguém pergunta o que você prefere, David Lee Roth ou Sammy Hagar? Van Halen com qual? Eu falo Van Halen e eu prefiro com o David Lee Roth. Eu amo com o Sammy Hagar, mas o Van Halen, a cara do Van Halen, eu vejo aquele cara pulando na Dance the Night Away, na Unchained, na Panamá, na Jump, aquilo marcou, ia pro resto da vida. Só que carreira solo, carreira musicalmente, Sammy Hagar dá um pau, na minha opinião, no David Lee Roth. David Lee Roth tem um disco legal que é Ethan Smile, depois, meu amigo. Ele meteu aquele botox dele. Eu vi show com o David Lee Roth, foi emocionante, foi fantástico, em 2012, em Indianápolis. Só que, você via lá muito mais um Fred Astaire do que aquele loiro louco que subia no palco e pulava. Ele fazia golpe de Kung Fu, se eu tiver mentindo, você fala. Ele tinha um cabide, Paulinho, que eu fiquei muito na frente, tinha uma mulher com um cabide de jaqueta, japonesa. Ele, cada música que fechava, ia lá e trocava a jaqueta. E outra coisa, eu acho que eles passam algum tipo de sabão no chão, porque ele ficava deslizando de um lado pro outro. Ele tem um tablado especial na região do palco, que eles colocam pra ele fazer as... Pra ele ficar deslizando? E primeiro que usa aqueles capizo, né? Aqueles... é sapato de dançarino mesmo. Sim, exato. Ele usava umas correntes, fazia umas coisas. Isso, de tchaco. Na Unchained ele uns negócios com corrente. Totalmente fora daquilo que ele era. Então, voltando a falar da carreira solo do Sammy. Esse outro álbum de 84, pra mim, é o melhor. É um dos álbuns necessários na coleção de qualquer um de vocês. Quem quiser esses álbuns agora, estão sendo relançados japoneses e alguns tem pela algumas gravadoras, tanto pela BTO ainda eu acho, ou pela Rock Candy, mas o álbum Voa de 84, que é o que tem I Can Drive 55, esse é o... perfeito, Esse nota é o melhor 10. O melhor álbum do Sammy, na minha opinião. Melhor... A produção é do Ted Templeman, né? Ted Templeman, Você vê como é já a ligação desde lá de trás. Exatamente. O Ted Templeman sempre foi fã do Montrose, sempre. foi E era a fã sugestão dele que ele botasse o cara no Van Halen desde o começo. Olha, Os caras do Montrose gravaram os primeiros discos do Sammy, foram com o Bill Church e o Carmassa. Eles participaram dos Exatamente, primeiros discos Aí do Sammy. vem o outro álbum de 79 que eu acho muito legal, cara, o Danger Zone. É um álbum que não tem tanto sucesso, mas é um rock and roll. O Sammy Hagar consegue fazer aquilo que você... Ele não faz a hora, ele não faz heavy metal, ele não faz um hard rock, ele faz uma mistura dos três. É incrível. um rock pesado, né? Ele faz um rock... o rock pauleira. É verdade. Cara, é incrível. Ele consegue fazer uns pops legais, assim, né? As músicas, às vezes, mais, que nem ele fala, radiofônicas, dele é perfeita e assim soa. Você fala, nossa, essa música é legal. Aí logo depois entra um puta rock cadenciado, forte, bem legal. E outro álbum que eu adoro, que surgiu depois do 5150, entre o 5150 e o U812, que é um álbum de 88, que é o I Never Say Goodbye, que ele tá na capa, descalço, e que tem aquela When a Hammer Fall. When a Hammer Falls Down. When a Hammer Falls Down. Puta que... Tem Eagle, aí tem Eagle Fly, né? Eagles Fly e tem uma outra Give to Live, que é uma Give to baladinha, Live, uma que baladinha. inclusive ele toca... Chegou a tocar com o Van Halen, né? Essa música. Tocou na turnê. Olha que legal, o Van Halen tocando música do disco solo do Sammy Hagar. E o Ed fazendo solo, inventou uns solos nessas músicas.
ficaram bem Meu, legais. então quer dizer, a vibe tava boa em 88 e começou a deteriorar lá pros anos 90. E né? esse disco o Ed participa, tocando baixo também. E o Montrose, velho? 1973. Cara, na boa, é o que eu já falei aqui. Montrose é aquela banda seminal que poderia estar naquele nosso programa. Sim. Nós também somos foda, saca? Ele gravou 2 discos, o primeiro e o Paper Money, né? O primeiro legal esse- pra o primeiro já- caralho. já Só mais tem tarde. fera ali dentro tocando, cara. Sim. Só monstro. Eu gosto pra caralho. Não é conhecido, só na época, quem tem 60 anos, 50 anos, talvez conheça Montrose. Não, Ó, aqui tá os 2 álbuns do Montrose. Space Station Number 5. Ah. Essa música é sensacional. Bad Mother Scooter. Bad Mother Scooter. Ele toca até hoje, né? Sim. Então quer dizer, o Montrose e Paulinho tá certo. É uma daquelas bandas que nós também somos foda. Puta, muito que teria legal. que entrar agora e foi legal falar hoje desse primeiro trabalho do Sammy Hagar, assim, de impacto, que foi com o Ronnie Montrose, que faleceu já, né? Aham. Mas deixou essas 2 obras com o Montrose, depois ele fez a carreira solo dele. E aí vem uma coisa que ninguém sabe. Nesse período aí, nos anos de 84, ele se uniu a Neil Schon, a Kenny Aronson Nossa e a Mike Shreve e lançou um projeto Só tem chamado burro. HSAS. O álbum chama acho que Through the Fire. É, Through the Fire. É, HSAS. HSAS, o álbum the chama Fire. Through the Fire. Through the Fire. Essa eu não conheço, velho. Não? Tem a melhor versão de Wider Shade of Pale. Ah, que do caralho. Se ouvir isso daí, ouve. Eu sempre cantando isso aí. É. That her face at first just ghostly. Você me cantando, mas meu, vai dar um ó, pau. Outra coisa, eu vou procurar hoje, porque ele falou White Shade of Pale, primeiro com a música de bailinha do Procol Harum, que eu ouvia Exatamente. nos anos Você vai ouvir a melhor versão de do caralho. Quer ouvir um cantor regaçar, brincando? Põe aí, como é que chama o nome daquela música que é tema do... Puta, bicho, como eu tô mal de memória. É do The Who, que é do seriado lá, do... Won't Get Fooled Again? Vamos ver fogo. Põe Won't Get Fooled Again, com eles tocando The Circle. Nós vamos chegar lá agora. Fala. Puta que eu pariu, bicho, na internet, os caras dentro da pandemia, Eu cada tenho. um na sua casa. Saiu o disco agora. Pô, vai tomar no cu, desculpa a palavra. Existe um vídeo meu. no YouTube também que eles tocando isso no estúdio. Caralho, Tem. bicho, cada um na sua casa, ele É um cantando. collab. É o disco que lançou depois. Lançou agora. Ele cantando Como é que é o Roger disco? Você pode Daltrey. falar. Saiu agora? On the Studio? Como é que é o nome? Não do estúdio, cara. Ah, que sumiu. Eu Eu também, a memória tá aqui na tua. Cara, na boa, ó, eu não sei quem é mais legal, se é o session. Sammy Hagar ou se é o Roger Daltrey cantando isso. Então, aqui agora, depois desse trabalho, quem quiser eu consigo arrumar esse HSAS, ó. É sempre o H de Hagar, o S de Sean, de Neil Sean do Journey, o A de Kenny Aronson, um dos grandes bateristas que eu citei aqui, que tocou com John Cougar Mellencamp, tocou com trocentos outros caras, e o Mike Shreve no baixo. E o Sean até hoje é amigo do Sam, eles se falam. Sim, o Kenny Aronson direto. O O Sammy tem uma, que nem ele fala, né? Uma tribuzinho lá que seria ele. Satriani, Kenny Aronson, o do Chad Smith. Chad Smith, Esses caras são todos amigos, inclusive o Neil Schon. O Neil Schon, o Marco Mendonça também é amigo dele. Ele é amigo do Vince Neil também, o Sammy Hagar, o Sempre Tommy Lee. ele tem programa nos Estados Unidos que ele entrevista vários músicos Isso. dele. Então aí nós vamos trazer o Sammy agora para 2 trabalhos, pra gente terminar esse programa especial do Sammy. Vou Tá trazer isso muito aqui legal. no Malta Rock Bar, inclusive. No início dos anos... Quando foi nessa época aqui que eu falei pra você? Em 2009, ele resolveu lançar um trabalhinho, uma banda que poderíamos chamar de um Dream Team, chamado Chicken Foot. Fala quem era o Chicken Foot, vai, só pra quem não conhece. Simplesmente Sammy Hagar, vocal, Michael Anthony. Michael Anthony no baixo Joe Satriani Na guitarra. e Chad Smith na e bateria. Chad Smith do Red Hot Chili Peppers. O Chad Smith toca no Red Hot Chili Peppers por dinheiro, tá? Porque ele é um puta batera e ele gosta de rock de verdade, né? Eu era um cara que eu não ligava muito, Chad Smith. Quando eu escutei no Chicken Foot, eu tive a oportunidade de ver show ao vivo. Você chegou a ver Chicken Foot? Fala um pouco Eu vi aí. 3 shows. Não sei o que acontece, mas a atmosfera no show desse Ele é cara- outro batera, né? Ele é um animal assim, na bateria. É impressionante A pegada. a porrada que ele dá na bateria e o jeito alegre que ele toca. E você vê E essa vibe do Sammy Hagar é incrível, cara. Isso é- Todo mundo toca com ele feliz. E o Satriani até declarou, né, que ele adorou tocar numa banda, que ele sempre foi solo. É. Ele ficou muito feliz. Ele é um cara que até hoje fala que quer voltar
O Chicken Foot faz. E eles mais se um disco, separaram né? exatamente por causa de agenda, né? De Mais por grana. causa do Chad Smith. O Red Hot Chili Peppers não para de fazer disco e turnê. E eles até tentaram, na época, fazer o turnê com Aronoff lá, um outro. Kenny Aronoff. Kenny Aronoff que é um puta baterista. Puta, Marcelo, falei disso. Mas não tinha química com o Chad. O problema do Sammy Hagar eu acho que é assim. Sabe aquele cara que escolhe os amigos pro time? Ele faz isso. O cara, além de jogar bem, ele chama os amigos dele. Então, quer dizer, a vibe é fácil. Vai tomar banho, o cara fala, beleza, depois. Aí depois tá todo mundo junto, dando risada. Então ali rola uma química fudida. muito legal no som dele. No show, teve um birthday bash que eu vi que não foi em Cabo, que foi em Vegas. E teve um trecho do show que o Chicken Foot entrou no palco e tocou 4 músicas. Nossa. E depois do Chicken Foot, pra quem não sabe, tem 2 discos. O Chicken Foot e o Chicken Foot 3, que é o segundo. Chicken Foot, pra quem não sabe, é o símbolo do paz e amor, né? É em cima daquilo lá que é o Chicken Foot. E eu vou contar uma história aqui que vocês não sabem também. O Chicken Foot, inicialmente, a banda, é uma mistura... Lembra do Soul Circus, do Jeff Scott Soto? Scott Soto. O Soul Circus virou de um Chicken Foot na época que não deu certo. Que inicialmente, o Chicken Foot ia ser Sammy Hagar, Neil Schon, Marco Mendonça e Jim Castronovo. Isso eu não sabia. Então, isso aí que também eu não sabia. sabia. Que não ia chamar Chicken Foot, ia chamar Soul Chicken, uma Eu tinha coisa um projeto assim. chamado Planet Us. Planet Us. Aí, ó. Se eu não me engano, se alguém souber melhor dessa história, o Jeff me contou por cima, que seria Sammy Hagar, Marco Mendonça, Neil Schon e Jim Castronovo. Aí por um motivo X, o Neil Schon, o Sammy Hagar foi pro lado com o Michael Anthony, o Joe Satriani e o Chad Smith por uma questão assim de parceria, né? Falou, pô, meus amigos estão ali e acabou não dando certo. E dessa banda que tinha Marco Mendonça, Neil Schon e Jim Castronovo, precisavam de um vocalista. Aí chamaram o Jeff para cantar. Aí logo depois o Jim Castronovo saiu e entrou o Virgil Donati. Quer dizer, foi um Dream Team. O Soul Circus lançou um disco só, tem 2 versões, uma com o Jim Castronovo e outra com o Virgil Donati. Depois disso sumiu, o disco é raríssimo. Se alguém quiser pedir, Eu tenho. pode. Comprei com você, comprou né? comigo na época, em 2007. Hoje, se alguém quiser, pode pedir para mim, eu consigo, mas prepara o bolso. E aí voltando agora para depois do Chicken Foot. Ele fazendo os shows dele sempre balada, né? Porque o show do Sammy Hagar, quem olha, vê festa toda hora. Até a hora que ele resolveu montar uma banda, The Circle, com outro brother dele. Fala, Edu, quem é o The Circle? É o Sammy, Michael Sammy, Anthony, Michael Anthony, Vic Johnson, que era da banda do Aboritas, Jason Bohan. e Jason Bourne na bateria. O que o Sammy fala, né, do Circle? O nome Circle, até, ele adora tocar Led Zeppelin, ele adora tocar Van Halen, adora tocar Chicken Foot, carreira The solo, Who. The Who. Então ele falou, o Circle junta tudo isso e a gente toca tudo isso com o Jason Bourne na bateria, com o Michael Anthony no baixo. Quer dizer, ninguém ali tem banda, praticamente são todos uma banda só. Então agora deu liga desse Eu quero uma brincadeira, virou uma banda, né? virou uma banda. E lançaram discos. At Your Inclusive, Service, né? meu Deus do céu, que disco maravilhoso. Esse primeiro álbum do The Circle, né? E aí agora lançaram esse álbum aqui, que a gente não lembrou o nome, que eles fizeram durante a pandemia, vários collabs. E tem só cover, tem música do AC/DC, tem música do The Who. E hoje ele leva uma vida, ele tem uma coisa que eu adoro, velho, ele coleciona carro. Bom, eu também. Quantos ele tem? Puta, eu não sei dizer. Você cara. também? Mas ele... Pô, caralho, eu gosto de carro. Não pra só ele, cacete. tá? Mas você não coleciona. Não, cara, se eu Você tivesse viu? dinheiro... Michael Anthony também, é colecionador. Também colecionador? Colecionador. Vamos fazer um brinde a Sammy Hagar e toda a sua carreira com o Van Halen, solo, com o Chicken Foot, com o Montrose, com The Circle. Hoje um programa super, hiper especial, falando as histórias e os detalhes desse grande artista que é o Sammy Hagar. E podemos falar junto com a carreira dele no Van Halen, porque todo mundo acha que o Sammy Hagar é do Van Halen, né? Inclusive o Sammy Hagar teve para estar aqui no Brasil em 2020, mas infelizmente foi o primeiro show a ser cancelado devido à pandemia. Eu tava com ingresso em todos os shows, eu ia pra Porto Alegre, e eu... E aquela coisa, né? Infelizmente, Paulinho, é duro a gente ter que falar isso, eu só falo assim. Se você falar Sammy Hagar, 90% de quem escuta Why Can't This Be Love, When Is Love, Can't Stop Loving You, Dreams, não sabe quem é. Por isso você acredita, porque eu falo uma coisa pra vocês, as vendas não foram altas. Estavam inclusive assim, meia casa aqui em São Paulo e nos outros lugares baixíssimas. Sammy Hagar. Acho que o show do Chile cancelou
Acho que por conta de falta de venda. Falta de venda. Então quer dizer... Antes da pandemia eles já tinham cancelado o show do Chile. do Então, Sammy. e o Sammy Hagar, muito decentemente, cancelou a turnê, devolveu o dinheiro para a produção, tudo certinho. E quem sabe um dia a gente venha assistir o Sammy Hagar aqui no Brasil. Porque eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ver o Sammy Hagar Band 2 vezes. Sim. As 2 vezes que eu vi foi com a Mona no baixo, não foi com o Você não Mike. viu? Nossa, é Eu não vi diferente. com o Mike. A Mona é uma puta baixinha. É. Puta... Eu vi em Mas o Mike 2005 no Sweden Rock. O Sammy Hagar voou Mas para a você viu o Van Suécia. Halen, você viu ele no Van Halen. então Não vai. já- O Sammy Hagar viajou para a Suécia, fez o show e veio embora. Foi um show na Europa. No Sweden Rock em 2005, no meu primeiro Sweden. foda. E a minha segunda vez que eu vi o Sammy Hagar foi num festival em Houston, que aconteceu uma vez só, chamado Rock the Bayou. Ele fechou a última noite e ele chamava uma galera do público para ficar no palco ali. E aí em cada música vinha as garçonetes com a bonita, né? É. E ele pá, e dava pro público. Uma festa, velho. No show ele distribui, a gente fica com o copinho, ele vai lá e dá tequila. Uma tequila pura? Tequila, o rum, ele criou uma a Caboaba ele vendeu, né? É, a Campari, se eu não me engano, Campari comprou comprou. 80% da Foi- Caboaba, né? Foi aí que ele Por um ficou valor milionário. absurdo, disseram que coisa de 80 a 90 milhões de dólares pra ele. Tá ruim ele adquiriu. Ele ainda vende a Caboaba, mas ele foi partir para outras. A Caboaba eu te falo que mudou porque ela patrocina o Kiss Cruise. Ah, tá. Então lá os caras falam, ó Bonita, e a garrafa mudou, não é mais Mudou, aquela que a gente tem. isso. Hoje é outro rótulo e tal. Só que o Sammy lançou agora uma nova linha de rum. ou Tem a de... Santo A Santo. e tem a Beach Bar and Run. Né, que É essa daí, tem mesmo. vários sabores, assim. Cara, eu até tirei foto, olha aqui, ó. Vocês vão ver a foto dessas novas linhas. Eu não deu porque não cabia na mala, mas óbvio que eu ia trazer. E não ia abrir, viu, Paulinho? Você sabe o que é engraçado, cara? É engraçado você constatar. Cara, na boa, ele mais ou menos que pro fã xiita de certas bandas, é uma heresia conseguir entrar numa banda como foi o Van Halen, no ápice da carreira. E o que é pior, né? Substituir um monstro sagrado que era o David Roth. E com tanta galhardia conseguir deixar equilibrado, né? Na balança o seu nome na história da banda, saca? É foda. Coisa que não aconteceu com o Gary Cherone. Não, o Charles Cherone foi um erro. Não, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: pra você ter uma ideia, como uma lei de ciência pesa, até hoje, nas costas do Sammy Hagar, tem a pecha de que foi por causa dele que o Van Halen começou a encher de teclado nas músicas. Ele falou, caralho, eu sou uma porra de um guitarrista, eu não toco merda quase de não tinha teclado. Meu, pra você ter uma ideia, como o povo é difícil. Quer dizer, a de Jump conseguir- ele tava na banda? Você entendeu? Você entendeu? Então, pô, esquece que... Pô, tem uma época, essa época, que o Michael Anthony falava, pô, nós estamos ensaiando, o Ed nem toca mais na guitarra, é só teclado. Alguns shows ele tocava o teclado e o Sammy ficava na guitarra. Exatamente. Pra você ter uma ideia como era a concepção musical do Ed. Tipo, pô... É um cara clássico, eu né? Ele- toco pra caralho, foda-se que eu sou o Jimi Hendrix dos anos 5000. Eu quero estar fazendo música, foda-se o que eu tô tocando. Tá gostando? Tá legal pra caralho? Mas a galera, o mais purista, o mais tosco, vai botar sempre essa pecha em cima Sempre do transformou uma Sammy Hagar. banda em uma banda mais pop, né? É isso, é. tem gente que fala pra mim, eu prefiro o Van Halen original porque era mais porrada, o Sammy Hagar era mais pop. Eu olho pro cara e falo, escuta mais não Mind, mas Mas são bandas diferentes. Não, eu concordo com você. É a mesma banda com estilos diferentes. É a mesma coisa, eu vou fazer uma analogia agora. Kiss com máscara e Kiss sem máscara. Tá. Você consegue colocar no Rotterdam Hell a Exciter ou I've Had Enough? Não, você fala, não é. Mas é Kiss. Purple com Gillan, Purple com Coverdale, caralho. Com Jolene Turner. Você vai falar, meu, é outra banda, é outro tudo, muda tudo. Tem uma curiosidade na turnê atual, o Sammy, ele tá fazendo uma residência lá em Vegas. E eles estão tocando 2 músicas da época do David. Running with the Devil e Talking About Love. Que do caralho isso, pô, do cacete. Agora, deixa eu fazer, pra gente terminar o programa, uma grande curiosidade. Vou falar um pouquinho só do Gary Cherone. Tá. Foi um erro pra mim, absurdo colocar aquele cara na banda, não tinha nada a ver. Mas antes tinha um cara que fez teste, me convidou e quero só que você confirme. A história do Mitch Malloy. Mitch Malloy praticamente chegou a entrar no Van Halen e gravou. Tem uma gravação dele de Panamá que ele até divulgou recentemente. What's that sound?
dava praticamente certo. Daria muito mais certo que o Gary Cherone. Eu acho que ele tinha mais Visual. Apesar de que o estilo dele é muito mais Bon Jovi do que David Lee Roth. mas eu acho que faria muito mais sucesso que com o Gary. O Gary Cherone. Eu particularmente, eu gosto até da fase do Gary, porque pra mim tem Você um lado... sabia dessa do Mitch Malloy? Sabia. Tem um lado sentimental que foi quando eu conheci a banda, então Entendi. eu dou um valor muito grande pra essa Que banda. chegaram, inclusive, a regravar algumas coisas com o Sammy Hagar e no final das contas, quando foram para como é que chama? Quando eles foram introduzidos no Hall da Fama, Rock and Roll. sim. eles Só foi o Sam e o Michael Anthony. exatamente. Só foram os dois. First off, I'd like to say God bless you to Edward Van Halen. I wish you were here, buddy. You couldn't be here tonight. Quê? O Ed não foi? O Ed e o Alex não foram. Por quê? Porque nessa eles limaram ele, já ia entrar o Gary Crow. Cara, o Ed estava. Nós temos que colocar isso em tempo e espaço, porque o Ed já estava detectado com câncer, né? Lá na língua. Você Cara, tem que como ver faz que o falta cara esse cara, ficou. puta que pariu. Meu, tem uma foto que eu vi do Ed em 2006, 2007. Ele parecia um mendigo, meu. Acho que foi 2004, aquela turnê 2004. Meu Deus do céu! Aquela turnê foi um desastre. Cara, desastre, horrível. Sabe? O cara tava destruído. E aí você começa a nego beber pra caramba, ficar depressivo, porque teve que tirar 1/3 da língua. Não é normal, saca? Não é normal. Verdade. Queria mandar um abraço pra galera de Varginha, da Combat Web Radio, que, olha, nós estamos tomando leite e cerveja nas canecas da Combat Web Radio, presenteadas Show pelo de nosso bola. amigo André, Show de bola. nosso querido Bom Demais. E vai ter um especial do Van Halen na Combat Web Radio que eu tô pedindo pra ele colocar lá. Muito obrigado, André. Abraço pra galera de Varginha. Ô André, aí. só devendo a foto da coleção, manda foto, cara. Um grande abraço para todos vocês. Valeu de coração. Obrigado, Nenê. Obrigado, Malta. Semana que vem nós temos. Vitor. Valeu. Valeu, Edu. Olha um exemplo aqui. As férias dele, sabe onde era? No aniversário do Sammy Hagar. Esse ano vai ser de novo, hein? E não era aqui na Praia Grande, é em Cabo San Lucas, no México. É isso aí. E leve isso de exemplo. Muito obrigado, galera. Um grande abraço para Tamo vocês. junto. Semana que vem tem mais. Abraço. Valeu.